Então, bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, aqui o nosso convidado, uma pessoa muito acarinhada e muito querida aqui em Fátima, muito perto de nós, com uma carreira de muito prestígio no clube, tanto como treinador como jogador, e com uma carreira já vasta de Primeira Liga, o Mr. Luís Morgado. Antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e fazer aqui parte do nosso projeto, ok? Ok, em primeiro lugar, agradecer e de louvar esta iniciativa, porque, como estávamos ainda agora a falar, a nossa zona não é muito falada no futebol profissional. Desde que o Leiria, a Académica de Coimbra e o próprio Fátima, que teve na segunda liga, aqui a zona centro fica um pouco esquecida, e se nós conseguimos promover em termos locais, em termos concelhios e regionais, acho que é muito bom, e por isso parabéns pela iniciativa. Sim, acho que, não sei se o Mister também sente isso, acho que é uma zona que até trabalha muito bem a parte do futebol. Acho que faz falta de nós nos valorizarmos um bocadinho mais a nós próprios aqui na zona, porque é uma zona com bastante história, principalmente do Fátima. Temos aqui, se falarmos do distrito de Santarém e aqui esta zona, então principalmente União de Santarém com muitas equipas, União e Académica, equipas nacional. Temos aqui o Fátima também com um histórico muito grande, o Leiria então também não se fala, e aqui várias equipas à volta relativamente perto. Portanto, é cada vez louvar mais o trabalho que é feito aqui por toda a malta. É esse o nosso objetivo, por isso é que também criámos este projeto. Ok, muito bem. Não, é verdade, os jogadores despontam e depois vão para clubes melhores, acontece. Agora treinadores e próprios clubes ficam um pouco aquém. E era importante aqui para a zona centro tentar colocar equipas no futebol profissional, no mínimo numa Liga 3 que já dá alguma projeção, e no futebol feminino, e foi pena, e também já pegando ali o Clube Atlético Oriense, a equipa descer para a segunda divisão, uma equipa que já ganhou o título, já ganhou taça, e é pena, e espero que voltem, porque é importante aqui para a zona. Esperamos que tenha sido um percalço e que possam voltar o mais rapidamente possível à Liga BPI, que, se nós formos a ver, é um histórico do futebol feminino a nível nacional, claro. A seguir aos três grandes, aos dois grandes neste caso, que estão no futebol feminino, é das equipas mais históricas do nosso futebol. Portanto, é uma pena esta descida, mas é um percalço. É criar história no clube. Esperamos que seja um passo atrás, que é para dar depois dois em frente. Exatamente, como vimos agora com o Fátima, como ia falar agora a seguir. Sei que é um adepto, confesso, do Fátima. Como é que foi para si também, pela questão de ter lá o seu filho a jogar, como é que foi para si acompanhar esta época, a trajetória do Fátima e agora este título, depois de um excelente trabalho do Fátima e do Gonçalo também? Sim, o Fátima, eu venho para Fátima com 20 anos, numa altura importante da minha vida, e o Fátima e o futebol deram-me quase tudo. A estabilidade, dei aulas ali em Fátima durante 21 anos, o clube é que me abriu a porta do colégio, a minha família ficou por Fátima com muita ajuda do clube e das pessoas, e devo muito a eles. Depois, como jogador, estive ali quase 12 anos, e agora tenho o meu filho, que desde os 5 anos joga no Fátima, ainda é mais adepto do Fátima do que eu, que já teve a oportunidade para sair e não saiu. Eu pensava que era este ano por causa da faculdade, e ele quis ficar em Fátima. Pronto, e é isso, e ficámos muito felizes porque o Fátima passou uma fase difícil com a questão da SAD, a equipa de júniores e séniores acabou, voltou lentamente e muito bem ponderado e pensado, e em 4-5 anos a equipa é campeã, e fiquei muito feliz por isso, e depois de ver o meu filho, que ainda é sub-19, a darem-lhe a oportunidade de desfrutar daquele momento,
Fiquei muito feliz e tive a oportunidade de ver o jogo à Abrantes e aquilo foi uma festa extraordinária. E pelo que eu vi uns 6 jogos deles, acho que é merecido. Sim, foi uma primeira distrital, tem sido nos últimos anos, já no ano anterior quando foi tomar o campeão, as primeiras distritais têm sido, e bem, que é bom para o nosso futebol, têm sido muito disputadas, tem sido sempre a última, penúltima jornada, nós agora entramos na última jornada com 3 equipas com capacidades para poderem ser campeãs, não é? O Fátima, o Abrantes e o Ferreira, portanto significa que a qualidade, e tendo uma equipa do Fátima que tem muita qualidade individual, e do Ferreira e do Abrantes, significa que já há muita qualidade aqui na distrital, aqui perdida na distrital. Claro. E o Mr. Candem em patamares mais altos vai ver estes jogos e vê ali malta que se calhar é pena andar ali perdida. Sim, e senti isso agora em Abrantes. Fui ver o jogo a Abrantes e qualquer das equipas, o Fátima, o Abrantes e o Ferreira de Zézer podia subir, mas como o Fátima abordou o jogo, que tem 4 oportunidades em que pode resolver o jogo e podia já estar resolvido na primeira parte, senti que aquilo não ia fugir. Era uma questão de fazer golo, apesar do Abrantes ter também oportunidades, mas eu senti a assistir o jogo que aquilo era uma questão de tempo. E depois verificou-se, o Abrantes ainda faz o 2-1, mas depois o jogo completamente controlado pelo Fátima, e acho que foi um justo vencedor. Eu nunca vi o Ferreira de Zézer a jogar. Falaram bem da equipa, falaram bem do Cruz, que é um colega que pegou na equipa agora, um colega meu do curso FA, o Rui, que pegou na equipa agora na parte final, e se ele pega mais cedo, não sei se a luta era diferente. Um bocadinho pesado em Fátima. Pois. Que aquilo é daqueles jogos que corre tudo bem a uns e tudo mal a outros. É verdade. E às vezes acontece, mas foi uma primeira distrital muito, muito bem disputada, e é assim que temos que ver e dar os parabéns até à estrutura do próprio Fátima. Fátima há 3 anos, ou há 3 épocas, portanto, estava a disputar a segunda distrital e estava a ganhar, a ser o campeão distrital da segunda. Este era o segundo ano deles na primeira distrital. Era. Portanto, ao segundo ano, conseguir apresentar a estrutura, apresentar a plantel e as condições e ganhar e subir ao Campeonato de Portugal, portanto, é um excelente trabalho da estrutura do Fátima. E sem apostar para subir divisão. E sem apostar, portanto, que era ficar ali se calhar nos 5 primeiros, a fazer uma época tranquila. Pronto, e depois com a dinâmica, acho que foram buscar jogadores tem alguns jogadores importantes, o Ganso... E criaram ali um ambiente extraordinário. Eu vejo o meu filho no primeiro jogo, faz um jogo em Cruz e entra, no segundo jogo jogou titular com o Torres Novas e teve a felicidade de fazer um golo, e o carinho deles, aquela malta mais velha. Havia ali aquele grupo familiar, e viu-se, e ali que anda no futebol sente-se, né? A maneira como eles festejam e se juntam é de louvar. O Mister também, enquanto jogador do Fátima, também teve as suas alegrias, e também teve ali alguns bons treinadores e alguns colegas de equipa também. O Cata, que esteve aqui connosco, sim, também chegou a ser seu colega de equipa. Chegou a ter ali alguns conhecidos também, treinadores de... Sim, e muito importantes, ou seja, coisas boas e coisas más. Eu também subi e também desci divisão. Nós temos ali três subidas enquanto jogador. A mais mediática é com o Rui Vitória, e subimos à segunda liga. Pronto, e apanhei jogadores, muito bons jogadores. É na altura que tem aquela parte da taça, aquela fase da taça que se apanha Porto e Sporting. É no ano a seguir. Eu já não estou aí, vou para a União da Serra, e eles apanham aquela parte mais mediática, já da taça da liga. A taça da liga, exatamente. Pronto, há muitos bons jogadores por aqui, jogadores e treinadores. Às vezes é uma questão de oportunidade. As pessoas aqui esquecem um pouco, como nós falámos ao início, aqui a zona centro é um pouco esquecida, mas há aqui muitos bons jogadores. Às vezes é uma questão de oportunidade, porque o pessoal, e aconteceu isto comigo, que joga futebol e tem o seu emprego e ganha tanto, ou às vezes até mais do que arriscar a ser profissional. Eu também, quando vou para o futebol profissional, eu fui entre aspas perder dinheiro, mas era utilizando uma expressão do Rui Vitória, o cavalo passa à nossa porta, nós montamos ou não montamos, ou agarramos a oportunidade ou não agarramos a oportunidade. E já tinha passado por isso enquanto jogador, não quis arriscar porque tinha receio, queria
um pouco preocupar mais com a minha família, e quando agora treinador, a oportunidade surgiu, pronto, e tive muito apoio da família para é o teu sonho, vai, por isso é que fizeste o curso UFA na altura, arrisca, segue o teu caminho, e que nós aqui damos o suporte. E foi assim, mas é questão de às vezes arriscar e se calhar 1, 2 anos ou 3 anos e perder dinheiro, mas arriscar. Sim, não vai correr bem à primeira, não Sim. é nós pensarmos que vamos apostar e vai-nos calhar, vai-nos sair o jackpot, ou vamos conseguir atingir o objetivo e ganhar logo bem e estar na cadeira de sonho passado 2 ou 3 anos, não é? Não é assim, é complicada a passagem também, é uma adaptação, porque não temos a família connosco, a nossa família é quase o staff e as pessoas tentado nas ilhas normalmente fazemos, é a nossa família, almoçamos juntos, jantamos juntos, às vezes vivemos juntos em casas, pronto, mas é uma situação difícil. Também obriga que a sua família seja um pilar muito forte e que esteja predisposta. Eu tenho colegas que desistem, ou seja, abdicam do futebol profissional porque não têm suporte, e eu felizmente tenho. Por exemplo, eu até sou o contrário, porque eu desde que jogava e tinha o meu emprego, havia sempre um triângulo que é a família, o futebol e a vida pessoal, sempre um equilíbrio entre as 3 coisas, e sempre preocupei muito, mas acima disso tudo é a família. Nunca metendo a carreira acima, para mim o pilar é sempre a família. E este ano, quando saí o ano passado, eu tive 4 meses no Santa Clara e depois acabou o contrato, e ponderei voltar à escola e treinar por aqui para estar mais perto da família. Por questões pessoais eu preciso aqui estar perto. E todos os anos, felizmente, aparecem situações para fora. Ainda agora há agentes para a Arábia, para os Emirados, e pronto. E se fosse só pelo dinheiro, porque esses projetos, alguns é só pelo dinheiro mesmo, sim, porque desportivamente não é um projeto, ou vou já 1 ano, vou 2 anos. Não quer dizer que porque para ganharmos bem, nós mesmo na Primeira Liga, assim, podemos dizer que ganhamos bem, mas não ganhamos muito. E ir para fora é mesmo ganhar muito. É um prémio de jogo lá, é um vencimento aqui. Acho que às vezes a malta não tem essa noção, e quem não esteja ligado ao mundo do futebol, e nós quando falo de mim e de alguns colegas aqui da zona, temos nível 1, nível 2, e já aparecem algumas coisas com valores que para nós são valores chamativos. Agora imagino para alguém que tenha um nível 4. Há muita porta que se abre, há muita porta, muitas agentes, porque vêm-nos nas redes sociais e veem os perfis e depois começam a enviar mensagem: eu tenho isto, surge isto. E depois a questão agora, quando tive este ano e meio, apareci mais por causa do flash interview, a perguntar se quer ser principal, com projetos para equipas B e sub-23, pronto, e começa, isto mexe, mas pronto, vamos ver o que é que isto agora vai dar. É sonho do Mister passar a principal, ou continuar na posição de adjunto também não é algo que lhe importa? Eu gosto muito de ser adjunto, gosto muito de ficar na sombra, de colaborar por trás. A minha ideia sempre foi continuar adjunto, porque, por exemplo, partilhar aqui uma coisa com vocês, quando o João Henriques vem para o Fátima, eu sou convidado para a principal, só que isto ainda era aquele assado com pessoas sauditas, pronto, e tínhamos aqui uma pessoa que, vou dizer uma barbaridade, ele dizia que a relva, imagina, era azul, e as pessoas que tinham que dizer que a relva era azul, e eu não tenho perfil para isso. Eu se acho que vejo que a relva é verde, eu vou dizer que é verde. Ou seja, para mim há o sim e o não há o ni. Pronto, e há pessoas felizmente que conseguem dizer o ni, que é para depois lhe dar a volta para ele ver que aquilo é verde. Eu não tenho muita paciência para isso. Para mim aquilo ou é ou não é. Pronto. E na altura eu gostava de continuar no Fátima, e eles pediram para arranjar um principal, um treinador principal, e na altura o João tinha vindo dos Emirados, tinha aí umas situações para poder entrar, e convidei-o para vir, e o João vem para a principal
eu abdicando de ser principal, ou seja, ele sabia que eu, como o pessoal diz, às vezes os adjuntos antigamente faziam uma folha ao treinador principal para assumir. Pronto. O João sabia disso, que isso nunca ia acontecer, e qualquer lugar que eu esteja em que seja adjunto, eles sabem bem que o meu objetivo não é ser principal. Agora, é uma questão de oportunidade, não é? De oportunidade. Se eu não tenho nada para entrar como adjunto e num projeto de potenciar jogadores, eu gosto disso, pegarem malta nova e potenciá-los para tipo equipas B ou sub-23, não deixo de lado, porque a minha paixão é treinar. Já houve convites para outras coisas, ou coordenadores, mas eu gosto de estar no campo, gosto do planeamento, né? Mas depois eu gosto de ir para a relva. Okay. Não me vejo fechado muito tempo em gabinetes, e pronto, é uma questão de agora ver o que é que aparece. Como é que aparece a questão, este gosto todo pelo treino, após tantos anos como jogador, como é que aparece este gosto todo pelo treino e esta transição? Olha, primeiro eu andei com uma malta nova, se calhar em outras modalidades, andei na natação a aprender a nadar e depois já me queriam pôr a competir e eu não gostava de competir na natação. Andei em trampolins, num clube em Torres Novas, e depois jogava na rua como os miúdos todos, né? Jogava na rua e eu tinha um vizinho que era o José Eloy, que era guarda-redes, já foi na altura Torres Novas, Fátima. E ele a ver-me a jogar lá até com o filho dele, e ele chega ao pé dos meus pais e diz: o teu filho, o Torres Novas agora vai ter a primeira vez infantis, o teu filho devia lá, ele tem que ir para lá, ele não pode andar na ginástica, ele tem que ir para o futebol. Pronto, mas a minha mãe ao princípio um bocado resistente, e eu fui lá fazer um treino com mais os meus amigos lá do bairro. Pronto, e o treinador disse logo: estes já não saem daqui. E foi assim, deixei trampolins, a ginástica, e fui para o futebol e fiquei, e pronto, fui avançando. Há um ano em que o Torres Novas era o campo pelado, não sei se recorda, em que põe o relvado, e nesse ano iam acabar com o escalão de juvenis. A União de Tomar andava nos campeonatos nacionais e andava sempre a falar connosco, porque nós começámos a ir à seleção distrital, e eu e mais outro colega vamos ao sub-13 ainda com 12 anos. E surgiu assim, ou seja, em princípio o clube ia acabar com a equipa de juvenis, que depois até continua, mas a jogar num campo lá ao lado, que é do Juventude Lapas, e nós fomos uns 4 jogadores para a União de Tomar, antigamente era juvenis, o sub-17. E foi assim, depois a jogar em nacional a exigência é maior, sempre com uma coisa, a minha mãe dizia: vais, e se alguma negativa saltas do futebol, com essa exigência. Eu lembro-me de ir de caminhoneta para Tomar, e depois o clube é que trazia ao final do dia, chegava a casa às 11 horas, eu tinha a sorte de morar ao pé da escola, quase a 100 metros da escola, e acordava 1h30 antes para estudar, porque eu tinha sempre aquilo, uma negativa, o futebol acaba, e nós tínhamos aquele sonho de ser jogadores. Depois, sempre em campeonato nacional, na União de Tomar, entro na faculdade, a paixão pelo treino era só como praticante, e depois fui para a FMH, Faculdade de Motricidade Humana, para a Cruz Quebrada, e aí desperta a paixão pelo treino. Ou seja, eu fazia aqueles exercícios, mas eu não sabia para que é que fazia aqueles exercícios. E ali aprendemos e começamos a gostar do treino. Tenho que sair da União de Tomar, porque eles eram na antiga segunda divisão nacional, que não Sim. havia a segunda liga, ou seja, quem subia da segunda ia para a primeira divisão, havia a zona norte, centro e sul, era quase a segunda liga atual, e eles queriam que eu ficasse lá com um contrato e ser profissional, e eu não quis, porque eu também, a minha vida pessoal, venho de uma família normal, média, classe média, e não tinha alguém por trás que dissesse assim: olha, o futebol corre-te mal, eu estou aqui para te dar apoio financeiro, pronto. E eu tinha que ir à procura. E depois são objetivos de vida, que eu funciono muito por objetivos, ou seja, quero ir para ali e tentar ir para ali. Nada muito fora do normal, mas a definir objetivos para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional. E quando vou para a faculdade, jogava futebol, fui emprestado pelo União de Tomar ao Mirense.
No ano a seguir pensei em deixar de jogar, porque havia clubes, zona de Lisboa, Atlético, Real Massamá, porque eu jogava com os meus colegas lá e fica aqui a jogar, Cidade, só que eu queria vir ao fim de semana. Ao fim de semana, e o meu filho agora também está a passar um pouco por isso, que é à sexta-feira poder vir e ficar aqui em casa. E fui para o Alferraredo, para a Distrital. É como eu digo às vezes aos meus colegas, que eu já comi muita porcaria, porque alguns andam, começam logo nos clubes. Por exemplo, eu tenho colegas agora de staff que só começaram no Vitória Guimarães. Ou seja, foram jogadores do Vitória e começaram logo no Vitória, mas nunca... Alguns não conheciam realidades cá em baixo. E uma coisa é ter eu só tenho 10 sinalizadores e de várias cores, e nós agora temos 30 de uma cor e 40 de outra, e estacas de... Sim, e temos a tudo. estrutura é diferente. Pronto. E mesmo assim com pouco a tentar fazer muito. Acho que isso é importante, e essa base de quem vem de baixo é muito importante. Se não há qualquer coisa, nós resolvemos o problema. Se nós só temos 24 bolas lá, porque o roupeiro só trouxe as 24, e o pessoal diz, 24 é muito bom, não é? Mas um exercício de finalização em que temos 2 grupos separados, aquilo, 24 bolas às vezes é pouco, mas nós ajustamos. Pronto, e não perdendo, vou para o Ferraredo, e no ano a seguir, que já venho... O 4º ano da faculdade já tinha um dia e meio livre. Eu volto à União Tomar, para a 3ª divisão, e aí já vinha só à 5ª e à 6ª, treinava com os júniores do Belenenses, e de 15 em 15 dias ia jogar pela faculdade lá num campeonato universitário, e venho para a União Tomar, e no União Tomar há um treinador que a meio da época vai para lá, que é o professor Júlio Rosa, foi meu colega agora no CEF, e ele vem para diretor desportivo do Fátima e vai-me buscar, e depois é uma trajetória aqui no Fátima. Fico aqui 11 anos, algumas subidas, umas descidas. Já enquanto jogador já treinava algumas camadas jovens, ou nunca? Comecei a treinar uma equipa, eu com um colega, o Bruno Neto, uma equipa, ainda não havia escolinhas antigamente, era só partidos infantis, e começámos a pegar nos miúdos, que até vem o Jorge Neves, que depois foi o meu colega de equipa, capitão, e foi meu aluno, ou seja, pegamos neles ali com 10 anos, 9, 10 anos, e depois, enquanto jogava, só tenho uma situação, criámos no colégio uma equipa de futsal feminino, okay. Eu, o Bruno Neto e outro colega, o João Sérgio, que muitas dessas miúdas depois vieram para o Atlético Oriense, ou seja, nós no primeiro ano de futsal tínhamos um projeto engraçado. No desporto escolar até aos 14, 15 anos era só escola, jogavam na escola, e depois à noite ainda treinavam algumas para jogar na equipa sénior. E no primeiro ano ganhamos a Taça do Ribatejo com miúdas, tínhamos uma miúda com 16 anos ou 17. De resto era só miuditas a jogar com outras que já eram mães, e foi muito giro. Só que depois não dava para mim. Eu a seguir vou para o Pombal, só que o meu pai adoece e infelizmente faleceu passado 4 meses, e volto para ajudá-lo a ir fazer radioterapia, e depois ele tem a felicidade de falecer, e volto ao Fátima, e fico ali mais uns 4, 5 anos. E depois, quando subiu à segunda liga, não houve possibilidade de eu continuar a dar aulas e jogar. As coisas. E a União da Serra foi-me buscar, tive 2 anos lá a jogador. Subimos da terceira divisão para a segunda, e na União da Serra faço 2 épocas. Uma subimos da terceira à segunda divisão. Na segunda divisão nacional ficamos em 6º lugar, e o treinador queria apostar para subir. Ainda faz 1 ano, e ele convida, o adjunto vai fazer doutoramento, e ele perguntou o que é que aconselhava para adjunto, e ele diz, olha, porque eu já estava nesse ano a tirar mestrado, porque eu depois da licenciatura, nos últimos anos eu tiro mestrado em treino em Rio Maior, na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, e eu estava no final do meu primeiro ano do mestrado, quando deixo de jogar, e o treinador chega ao pé de mim e diz, olha, se eu tivesse 2 morgados, eu queria um dentro do campo e queria um ao meu lado, agora tu é que decides.
E aquilo já era sintético e foi difícil, muitos anos relva natural e 2 anos em sintético. A mudança é tendões, ligamentos. Até a malta que se queixa com alguns problemas de coluna devido à parte de apoio de calcanhar. Eu batia bolas paradas e o meu pé direito, o tendão daquilo, eram umas dores, às vezes acordar de manhã e umas dores horríveis. E eu disse, olha, se eu tiver a oportunidade para deixar de jogar, porque o melhor campeonato como jogador, a tal questão dos objetivos, eu não sei se vou conseguir. Não acredito muito, melhor do que um 6º lugar de um clube como União da Serra, não me parece, e assim aproveito já a transição. Pronto, e foi por aí. Estou no União da Serra, um treinador vai-se embora, nós fazemos a segunda volta, se fosse a classificação da segunda volta, ficávamos em 6º e descemos divisão por 1 ponto. No último jogo com o Gondomar, União da Serra acaba o futebol, saí, venho para o Clube Atlético Oriense, pegámos na equipa, eu com outro colega, o João Sérgio, a equipa estava em terceira conta do fim, ficámos ali acima do meio da tabela, e depois venho para a formação do Fátima, estou em sub-17, sub-19, e há um treinador que vem, que é o Ricardo Monsanto, e já era SAD, e queria alguém que tivesse formação académica e que tivesse sido jogador. Okay. E eles falaram de mim, reuni-me com ele e faço essa transição, mas é uma época muito difícil. O clube desceu do Campeonato de Portugal ao Distrital e é quando vem depois a seguir o João Henriques. Okay. E estou com o João, subimos no Fátima ao Campeonato de Portugal, fazemos metade da época, nem chega à metade da época, divergências, porque depois estas questões da SAD eu não apanhei muito a tentar influenciar os jogadores para jogar ou para convocar, já apanhei algumas situações, mas ali era muito direto e o João nisso não facilita bem, e nós saímos. Foi uma SAD complicada também para Fátima em si, para a cidade, porque soltou, isto sim é o que nós sentíamos, houve ali um corte, não havia ligação entre a SAD e a cidade de Fátima, parecia que era... Sim, mas se tivesse cá o Sr. Kaki que era um investidor, a opinião que eu tenho dele é muito positiva. Okay. Muito positiva. Sempre que nos encontramos, muito positiva. Quem estava cá a fazer a ligação é que não permitia essa ligação. E depois o Sr. Kaki deixou e vem outras pessoas e já não estou dentro do processo e foi quase uma queda. E depois o João, na altura, tem a oportunidade de ir para o Leixões. Eu também vou negociar para ir com ele, porque ele ficou um bocado resistente em questão, porque era para ser adjunto do Kennedy e ele já queria seguir como principal. O Kennedy nem sei, ele ainda treina o Kennedy. Agora não, agora não. E ele, o João, eu dei-lhe força, vai, porque é uma liga profissional, é a segunda liga. Não houve condições para eu ir, para deixar a escola e para ir, porque os valores não... Ainda não dava a estabilidade, nada. E depois eu disse, mas vais tu, acho que fazes bem. E depois quando o João, há um problema, o João pega no Leixões e faz uma boa campanha, principalmente na Taça da Liga e também no campeonato, é lógico, e vai para Passos e ligam para ir com ele, e depois é... Pois era o ponto que eu ia aqui focar a seguir. No Passos, eu da pesquisa que consegui ver, apanhou aqui um Ruben Micael, já internacional português. Sim. Como é que é trabalhar com a malta que já tem um jogador que teve no Porto? Eu acho que é mais fácil. É mais fácil? É mais fácil. Eu também trabalhei com outro mais mediático, que é o Ricardo Quaresma. Pois eu sei, ia falar a seguir E é engraçado, essa malta... É uma coisa boa, por exemplo, explicamos um exercício, mesmo sem pastas, sem nada, explicamos o espaço é este, o tempo é este, as condicionantes são estas, e eles identificaram já. Nesse Guimarães foi Quaresma, André, Rochinha, Marcos Edwards, exatamente. É mais fácil, e depois é qualidade, fazemos um exercício, que às vezes até podemos achar que aquilo ficou curtinho demais, mas a tomada de decisão deles é... Eu ia aqui agora passar aqui um bocadinho mais devagarinho aqui pelos clubes. Aqui o Paços de Ferreira, o que se ouve dizer é que tem um ambiente familiar. Não sei se... É um clube muito bom, de pessoas extraordinárias. Nós estivemos lá de janeiro até maio e depois saímos. A época não correu bem.
A passagem do Santa Clara, não é? Seguir. Sim, mas as pessoas, ou seja, aquilo, o deixarmos a família, irmos para uma cidade nova, sem família, só com os nossos colegas, e as pessoas receberem-nos bem, é muito bom. Senti isso em Passos, senti isso nos Açores, tanto que volto e as pessoas e continuo lá com amigos. Ou seja, nós deixamos amizades para a vida. São 2 passagens pelo Santa Clara. 2 anos com o João e o ano passado estive lá 3 meses com o Ascioli. E também senti isso, por exemplo, agora em Trás-os-Montes, em Chaves. Ou seja, as pessoas de regiões específicas recebem muito bem. No Vitória é a mesma coisa, só que o Vitória já é um clube grande, o Marítimo já é um clube grande, não há tanta proximidade com os sócios ou com os adeptos. Por exemplo, nos Açores nós tínhamos lá um grupo de pessoas, uma senhora e 3 ou 4 reformados, quase todos os dias a ver o treino. Sempre? Quase todos os dias. Chovendo, a fazer sol, e quase todos os dias. E essas pessoas ainda hoje mandam mensagens e mantemos a ligação. Aqui há tempos falava que o Mr. Nuno Presumo foi meu professor no curso aqui em Santarém, e uma das questões que lhe falávamos, e ele dizia: eu se conseguisse, ou se fores um dia treinador principal, o meu lugar de sonho era o Guimarães, por causa da envolvência da cidade. Não sei se sente isso também. O que eu tenho pena de passar pelo Vitória e não ter os adeptos no estádio, porque foi o pós-Covid. Diz que a claque é uma coisa impressionante. Nós sentimos isso à porta do hotel, que ninguém podia andar na rua, e eles iam lá dar apoio, controlado pela polícia, e nós a sairmos. Aquilo é um clube muito, muito especial. E foi uma realidade difícil, porque pelo que eu me lembro nem puderam ter grande influência no mercado, porque aquilo o Tiago pega na equipa. E antes de começar a época, penso que já depois, ou quase a acabar o período de transferências, o Tiago entra em não acordo com a direção e sai, e é quando depois vem... Nós vamos para lá, assim, o plantel era muito desequilibrado. O primeiro treino, só para terem noção, nós tínhamos 34 atletas, quase para ver, quase a formar um plantel já quase início de outubro. Muita malta de equipa A, sub-23, para nós fazemos quase o filtro, a filtragem. Já lá estava até o miúdo do André Almeida, que agora está no Valência, que teve uma lesão gravíssima e que voltou a jogar agora há pouco tempo. E nós pegámos naquilo, porque se tivéssemos adeptos, porque nós saímos em 6º lugar e o clube depois ficou em 7º, não foi às competições europeias. Nós com os adeptos lá, porque os adeptos dão pontos, jogos em casa, claro que sim. E principalmente em casa os adeptos dão pontos, e nós com mais aí 3 pontos, por exemplo, lembro de um jogo com o Farense, que nós podíamos ganhar fácil, e depois no último lance, um lançamento de linha lateral, salto eu, saltas tu, a bola fica ali e eles empatam. E depois empatam e começa a contestação. E a seguir vamos fora, empatamos. Pronto. E com os adeptos em casa exige uma coisa aos jogadores, é a concentração e a motivação. E tem motivação. E sem adeptos, por exemplo, eu fui ganhar, nós fomos ganhar à Luz uma vez 4-3 pelo Santa Clara, com adeptos muito dificilmente era 4-3. Porquê? Nós fazemos o 3 igual e nós a dizer à malta um ponto aqui é bom e controlar o jogo, e eles queriam ir para cima deles, para cima do Benfica, e felizmente ganhámos e eles foram para cima, mas já houve o contrário. Não fiquei muito feliz, devo dizer, mas e já aconteceu o contrário, com o Braga a perdermos, a seguir empatamos em Moreira de Cónegos, e o pessoal empolgado e os adeptos e o Braga também a empurrar, e eles a seguir com a qualidade deles 4-3, e nós dizíamos a eles, pá, ali era controlar o jogo, é difícil empatar, diferença de 2 golos empatámos, pá, um ponto com o Braga não é mau resultado, só que eles depois chegam ao mister, mas nós sentíamos ou ganhamos hoje ou não ganhamos aqui ao Braga. Eles sentiam que podiam ganhar, e pronto, e nós aí perdemos. Mas aí um pouco a massa associativa também ajuda a dar aquela. E uma das coisas que eu acredito que seja difícil estando a treinar nas ilhas é as deslocações. Ok, são profissionais, são coisas, mas aquela história dos em 2 semanas, estar a meter a trouxa dentro do avião, vir para o continente, tal, não sei o quê, depois no fim é muito mais cansativo e muito mais desgastante para as equipas das ilhas. É muito cansativo, desgastante, mas obriga-nos a pensar outras coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós, quando, por exemplo, jogamos na ilha,
Jogamos sábado à noite, damos folga domingo e treinamos na segunda de manhã, que é o normal, porque normalmente a equipa treina de manhã. Quando jogamos aqui no continente, e isto muito por ajuda do staff, porque nós nunca tínhamos passado por aquela experiência, e pelos jogadores, os capitães a partilhar connosco, e a importância dos adjuntos às vezes, que é eles partilharem connosco às vezes informações e nós filtrarmos e passamos, é importante para o principal ou não é, para não desgastar o principal. E às vezes, por exemplo, eles disseram isto, é importante nós, em vez de treinarmos quando vamos ao continente, treinarmos de manhã, treinarmos à tarde. É mais uma noite que nós ficamos em casa com as nossas famílias, quem não tem família nos Açores ou na Madeira, é mais uma noite, a malta pode ir levar os filhos, ainda toma o pequeno almoço com os filhos, ainda leva os filhos à escola e depois é que vai para o aeroporto. E isto, para a parte mental deles, é muito importante. E se calhar em termos metodológicos era melhor treinar de manhã. Sim, mas temos que ponderar tudo. Perde-se nessa parte e ganha-se na parte psicológica. O treino à tarde é chegar ao aeroporto, comer qualquer coisa, os jogadores irem comer qualquer coisa para ir treinar, é desgastante o treino. Não rende tanto, mas depois eles dão a vida por nós. Pois porque sentem que há aquele apoio. Aquele apoio, aquela receptividade e eles dão a vida por nós. Sim, e no Santa Clara, daquilo que vi, também apanha aqui Fábio Cardoso, Ucra, Zaidu. Fábio Cardoso e Zaidu depois saem para o Porto. E o Ucra, que termina agora a carreira dele, foi sempre com aquela personalidade que se conhece agora dele? Ou... O Ucra levava-o sempre comigo, se pudesse. É o melhor que posso dizer de um jogador. É de balneário, tudo. Tudo. Profissional, bom jogador e controla um grupo. Aquela energia positiva que se vê, o Ucra é mesmo assim. Todos os dias aquele sorriso, jogue, não jogue, sempre com aquele sorriso, aquela energia positiva, é uma coisa extraordinária. Agora vou fazer aqui uma pergunta que sei que às vezes... O que é que sentia de maior diferença entre Santa Clara e Marítimo? Estamos ali a falar do... Marítimo é um às vezes, não sei se é a melhor expressão, é um mini Vitória. Okay. A mini Vitória é o maior clube da Madeira. Eles dizem que são o maior das ilhas. Isso depois depende das opiniões, mas é um mini Vitória. É um clube, eu não tinha noção, eu sabia que o Marítimo era grande, mas não sabia que era tão grande. Não tinha noção que fosse assim tanto. Um jogo em casa, 9.000 pessoas, cheio, o Caldeirão cheio, quase sempre. E é um clube muito... O Santa Clara vinha de uma situação difícil, um presidente, o Rui Cordeiro, que pegou naquilo numa situação muito, muito complicada, com um diretor desportivo extraordinário, top, com pessoa e competência, deu boa alma. Felizmente agora voltaram a conseguir a subida. Foi pena termos uma primeira liga sem nenhuma equipa das ilhas. Já quantas pessoas agora? Já. E um team manager que era o Marco Santos, top. Ou seja, quase essas 3 pessoas e com outras pessoas aí por trás, mas estas 3, quase essas 3 a resolverem tudo, que deram-nos o apoio total, as condições, apesar de nós não termos muitas condições, mas conseguimos do pouco fazer muito. Por exemplo, 3 campos para treinar, jogávamos num campo um tipo de relva, íamos a outro campo treinar 2 vezes por semana com outro tipo de relva. Íamos a outro campo mais 2 vezes por semana, que o Ucra chegava lá, aí os meus joelhos aqui vão chorar, porque o campo é irregular, porque iam lá à noite lá treinar outras equipas e os árbitros, e aquilo ficava irregular. Pronto, e uma equipa da Primeira Liga não se pode reger para estas coisas. Agora, as que estão lá outras pessoas que gostam muito do clube e dos Açores, que aprenderam ano passado, porque eles quando chegaram... O plantel foi um pouco feito à pressa. Agora, na minha opinião, um plantel para a segunda liga que não descia na Primeira Liga. Não tem nada a ver com o que nós apanhamos na outra época. E já formado por ele, já com um ano de aprendizagem da Primeira Liga Portuguesa, e foram buscar bons jogadores. Porque sem bons ovos nós não conseguimos fazer bons omeletes. Que esse planeamento e a maneira como se constrói um plantel e como a direção, e neste caso o diretor desportivo, trabalha em conjunto com a equipa técnica para
construir esse plantel é fulcral para quem queira nesta parte, qualquer que seja o resultado, seja ganhar campeonatos, seja eu acho que eu passei, e é uma área que eu gosto, além do treino, é uma coisa que eu gosto, da parte de diretor desportivo, formar plantel e buscar jogadores, relacionado com a parte da observação de jogadores. Acho que, e com a experiência do jogador, acho que os ex-jogadores vão buscar muito isto, o olhar para o jogador e ver se há ali potencial. A facilidade no scouting é maior do que quem não tenha tido essa experiência. E acho que isso é importante. Eu passei por isso no plantel do Fátima, que sobe da Distrital ao Campeonato de Portugal. Quando o João vem, 80% já estava feito comigo e com o Sr. Manuel Neves. A nossa ideia era os melhores jogadores num raio de 30 km e buscá-los para o Fátima, e fazer de fora, só se for uma posição em que não encontramos aqui, porque o jogador daqui traz as famílias. Por exemplo, eu estive a ver agora o Fátima, há jogadores que são fora de Fátima, mas as famílias lá com a camisola do Fátima a apoiar o namorado, o marido, o filho, mas a apoiar o clube, e isso que traz pessoas. Na altura tentámos, depois subimos ao Campeonato de Portugal, e estas divergências com a tal pessoa que estava aqui a representar a SAD, eu sugeri trazer o Stefano Eustáquio, que estava no Torriense, que tinha começado a jogar como júnior ainda no Torriense e depois para sénior, e o Gaio, que está no Aroca. O Tiago, não é o Ricardo? O Tiago Gaio. Mas na altura já não estava nos Nazarenos, já estava no Caldas, salvo erro. Acho que já estava no Caldas. E eu disse, porque eram jogadores da Nazaré, com o IC9 é um instantinho. Só que depois eu recordo-me dos Gaio, não me lembro os motivos. O do Eustáquio é dizer que ele era pequenino para jogar a médio centro. Sim, agora nota-se. E eu é o que eu dizia depois dele ir embora, eu é que era burro, porque o Gaio é profissional de futebol, joga na Primeira Liga, e mais o Stefani chegou ao Porto, porque ele só queria era gajos grandes, que trouxe um rapaz, um exemplo para o lugar do Stefano Eustáquio, que nós queríamos. Trouxe um rapaz que jogava nos Emirados ou no Qatar, que ele dizia que era o próximo Danilo, a fisionomia era igual, até tinha potencial, mas depois muito lento a decidir, muito pastelão, a treinar não era intenso, e eu disse, vai ter dificuldades, porque não é só ter a qualidade técnica, é também depois o perfil, e às vezes as pessoas só olham para a qualidade técnica e não veem o perfil do jogador. Por exemplo, para ir para os Açores ou para Chaves, ficar ali um pouco isolado, é preciso pessoas resilientes, não é fácil. Tinha lá, no caso por exemplo, dos nomes que eu falei no Santa Clara, o Fábio Cardoso, muito mais jovem que os outros. Sim, mas um líder nato. Não tem tido um percurso fácil no Porto, mas acho que a qualidade para lá estar ninguém lhe pode tirar. Agora, às vezes o futebol é oportunidades e ele, mas é um líder nato, e ele chega pelo perfil. E o Eustáquio também. O Eustáquio, penso que só o que trava um bocadinho a evolução ou o crescimento do Eustáquio foi aquela grave lesão que ele tem, infelizmente, no México, que foi financeiramente era muito mais benéfico para ele do que ficar no campeonato cá em Portugal, mas aquela lesão grave fez se calhar, e um jogador muda, não é? A maneira dele estar quando... Sim, mas depois ainda vem para o Passos e consegue entrar no Porto, e depois ali também teve uma pequena lesãozita, que ele estava a jogar e sai de equipa, mas eles são resilientes. E vão dar a volta, e sempre forem chamados, aquilo é garantido. Lá está, o futebol é o que nós estamos a falar, por cima, naquele patamar é a oportunidade, e é conseguir-se agarrar às oportunidades. E eu acho que é mais 80% é resiliência e trabalho, e 20% é talento. Temos um caso, Crasso, acho que toda a gente conhece a nível nacional, acho que é sempre o mesmo exemplo, Fábio Paim. Sim. Toda a gente dizia, até o próprio Ronaldo, o próprio Quaresma, que jogaram com ele, está ali, a qualidade está ali. Eu tive outro rapaz, o Bruno Matias. Sim. Foi nosso jogador lá no União da Serra, ainda esteve ali nos Amiais, e depois foi para o Luxemburgo e deixou de jogar. Também um talento, uma coisa nata. O Marcos Edwards, não sei se vai depois dar aquele salto. Eu acho que falta-lhe a regularidade. Ele falta-lhe às vezes é também o treinar.
O treinar mais. Malta que no treino é muito. O treinar mais. Ele vai. Uma coisa é ir treinar, outra coisa é ir ao treino. Porque o potencial dele para mim é jogador de Champions. Não, ele quando quer estar e está, e nós vimos este ano no Sporting, nestes últimos anos no Sporting, ele consegue, falta-lhe se calhar conseguir, se calhar através do treino, dar, isto a meu ver, cada um analisa à sua maneira, acho que ele não consegue ainda ser um jogador regular, com que uma equipa grande venha aqui investir nele, um grande europeu, não é que o Sporting não seja uma equipa grande que é, e pensa assim, olha, um jogador que fez parte da formação do Tottenham, não é? Sim, sim. E que faça se calhar o Tottenham vir aqui gastar 30 ou 40 milhões ou... Acho que ainda não tem essa regularidade, não sei se o Mr. E do meu ponto de vista ele está no clube certo e com o treinador certo. Sim. Porque se fosse noutro clube grande, muito dificilmente ele era dispensado. Sim, as realidades são diferentes. Nós vemos também, às vezes fala-se, o Mister teve na Primeira Liga, acompanhou mais. O Sérgio Conceição, embora muito intempestivo, tem feito um trabalho excepcional. Se nós formos comparar com os plantéis do Porto, que eu me lembro de Osvaldo Ferreira, de André Vilas Boas, de tudo mais, e nós vemos os atletas, não tirando mérito, porque são muito bons jogadores, para serem profissionais e estar no Porto têm os valores deles, mas não tem nada a ver um plantel com o outro. Não... Eu vejo dos 4 primeiros, o Porto, Benfica, Sporting e Braga, o plantel do Braga, pode haver ali uma posição ou outra, mas no geral o plantel do Braga é mais equilibrado do que o do Porto. E no plantel do Braga temos outro grande talento que tivemos a nível nacional que não rendeu, o Rony Lopes. Sim. Que não tem dado ainda aquilo que foi visto nele na formação. Falta-lhe a regularidade, às vezes ou pode ser por lesões ou por qualquer motivo. Mister, o que é que falhou? O que é que acha que falhou este ano em Chaves para se conseguir a manutenção? Eu acho que a formação do plantel, acho que é o ponto de partida. Porque saíram jogadores muito importantes do clube e os que foram buscar não acrescentaram os mesmos valores. Não é por falta de qualidade, não conseguiram. Alguns jogadores vinham de longos períodos sem jogar. Isso faz diferença. E faz diferença. Até entrar, até dezembro é quase a ganhar ritmo. Depois o ajuste de dezembro, janeiro, numas posições conseguimos, noutras não conseguimos. Por exemplo, saíram 2 médios alas e não veio nenhum médio ala. Se calhar um ou outro podiam ser emprestados e ir buscar mais um ou outro já mais preparados para a Primeira Liga. E depois também aquela falta de sorte, porque eu lembro-me em 2 jogos só, se falhamos um penalti contra o Rio Ave, mais 2 pontos. E quanto ao Portimonense, o jogo ali decisivo para a posição de play-off, o Portimonense ganha. Antes nós fazemos o gol é anulado, eles a seguir um gol fora da área, que é uma vez em 100, uma coisa... e eles fazem e fogem, porque com esses 3 pontos o Portimonense já não afastava e nós estávamos em lugar de play-off na altura. A pressão ao Portimonense era muito maior. E sem, ou seja, com o mesmo plantel, com os mesmos ajustes, e podia ter dado. Eu acho que podia ter dado e pronto, e acho que agora as pessoas vão aprender. Acho que é fundamental agora um plantel, depende dos objetivos. Se for subir divisão como o Santa Clara fez e buscar jogadores preparados para subir divisão, ficar lá com se calhar metade do plantel, porque há lá metade que joga na Primeira Liga ou na Segunda Liga, e juntar malta preparada para subir. Eu acho que isso é fundamental, porque as pessoas mesmo receberam bem, o staff recebe bem, os sócios recebem bem, apoiam a equipa, gostam muito dos Chaves. E não há de ser por isso, falta de apoio, falta de condições. É um clube que está a crescer e que tem condições. Já com história de e agora há ali uns pormenores ou outros que equipas da Primeira Liga já têm que ter. Por exemplo, estou-me a lembrar de um gabinete de análise. Sim, que hoje em dia é importantíssimo. Eu acho que eu dou muita importância à observação e análise. E acho que tem que ter uma pessoa sempre responsável pela observação da equipa e trabalhar com a equipa, observar treinos, analisar treinos, a fazer a análise ao nosso jogo e alguém preparado para analisar os adversários. E os clubes caminham para aí. Sim, o departamento da análise acho que cada vez mais
É uma realidade para principalmente para que equipas profissionais têm que... E cada vez é mais ao pormenor, e se não tivermos um bom departamento, é difícil, porque tudo é quase ao pormenor. Às vezes ou no lance de bola parada que decide o jogo, ou, por exemplo, eu digo muito isto, uma coisa é chegarmos ali a um quadro e meter lá as bolinhas, e outra coisa é meter as caras dos jogadores. Se eu tenho um central lento aqui na esquerda, um central, e tenho um lateral que se projeta muito, eu se calhar é por ali que vamos entrar, ou tentar entrar mais, e se eu lá meter só a bolinha, não me diz nada. E é uma coisa que eu faço, um trabalho que eu faço, porque gosto de fazer. Quando recebo o compacto da malta da análise, eu já tenho uma ideia das equipas. Pronto, há ali pormenores que nós, sei lá, a distância entre o lateral e o central é muito grande, mais do lado esquerdo, pronto, há esses pormenores, aí já é o analista a dar-nos. Mas do geral, um conhecimento geral da equipa e dos jogadores adversários, eu já o tenho, porque uma coisa que faço é tentar ver os jogos todos do campeonato onde eu estou. Mesmo, por exemplo, eu não começo a treinar, ou não comecei a treinar o ano passado, entrei em setembro, nos jogos de pré-época eu começo logo a identificar os jogadores novos que chegam, e depois uma coisa que eu gosto de fazer é trabalho meu, que é o treinador daquela equipa tem estes jogadores a aquecer, e eu pensar como é que está o resultado, o que é que eu faria com aqueles jogadores. Ou seja, à medida que o conhecimento vai aumentando, o que é que eu faria, que acho que é uma coisa importante da análise, que é, e eu só tive uns 2 analistas que faziam isto, que a equipa base é esta, se o treinador está a perder, quem é que pode entrar nesta? Com quem, e se eles alteram a estrutura e as dinâmicas ou não, que é para saber quando eles metem aqueles jogadores a aquecer, olha, e o analista, eu agora não porque eu estava de pé, mas eu normalmente recebia, ele dizia, olha, atenção, que vai entrar este, eles possivelmente passam a jogar assim. Ou seja, e essa informação é importantíssima para eu passar ao treinador principal. Sim. Porque nós até podíamos estar com uma ideia do plano de jogo, e nós ali, atenção que eles vão até meter um ala direito ou de pé contrário, que é para vir mais para dentro e projetar o lateral. Pronto, estas dinâmicas, e essa informação é muito importante. E eu já ter esse conhecimento mínimo, acho que é importante. Não sei se o Mister concorda, mas acho que o futebol cada vez mais caminha nessa direção, principalmente nas partes profissionais, que é a questão de analisar a própria equipa, a análise do adversário e termos malta com cada vez mais analisar os dados e conseguir haver estatisticamente. Nós conhecemos cada vez mais a outra equipa, até para sabermos o que é que vamos trabalhar. Sim. O futebol já não é para a malta pensar, às vezes a malta pensa que o treinador de futebol é para, olha, planeia o treino, vão dar o treino e está feito. E depois vai-se embora. Depois vão-se embora. E cada vez mais o futebol já não é um trabalho de 8, nem 9, nem 10 horas, já é muito mais que isso. Eu também acho que não é há malta que diz que é 24, mas também sim, não é 24, mas às vezes é para o show-off, porque dá para ser os timings, mas cada vez mais caminha nesta direção, até nós, sim. em patamares mais baixos, que somos treinadores, já tentamos dar atenção a esse detalhe. Era o que falávamos ainda há pouco, nós tentamos às vezes gravar um jogo de iniciados, para depois em casa, ou até para mostrar aos miúdos, ou de iniciados, ou de juvenis, ou júniores, é mais fácil nós mostrarmos um erro a alguém com um vídeo, do que só um quadro tático, como dizia, com... Ele até pode, isso é a opinião do treinador, mas eu se calhar nem fiz assim, porque às vezes o jogador nem tem noção. Eu tenho uma ideia no jogo, mas quando recebo, ou vou ver o jogo, que eu vou depois sempre ver o jogo, às vezes até, olha, eu pensava que até tínhamos jogado mal e até jogámos bem, ou defensivamente até tivemos bem, eu pensava que não tínhamos estado tão bem. E com o vídeo isso é importante. Eu acho que caminha-se muito, está-se a caminhar muito é para a formatação. O jogador criativo, por exemplo, a mim faz-me confusão no futebol, nos 5 anos, a malta só joga a 2 toques. Está a ver? Ele tem é que ter, porque o miúdo antigamente, eu jogava na rua e ninguém me dizia que eu só podia dar 2 toques. Eu tenho que dar liberdade ao miúdo. Claro que há a zona do campo, que é a zona de segurança, de construção perto da sua baliza, ou eu posso fazer um exercício que é para obrigá-lo a tomar decisões mais rápidas e a condicioná-lo com os toques, mas depois eu tenho que isso pontualmente, porque o jogador agora que tem menos, joga menos na rua, joga menos na escola e tem que jogar. É quando ele vai ao treino é que ele tem que jogar.
é que ele tem que jogar. Cada vez menos se dá a liberdade, é na questão dos, não quer ser mal interpretado, dos guardiolas desta vida, em que a malta pensa, ok, estamos num patamar completamente diferente, mas falando, por exemplo, em formação, em tudo mais, até mesmo em séniores, é bom, é engraçado a malta jogar a 2 toques, fazer aqueles triângulos de apoio, mas quando temos um jogador criativo, um jogador que se recria com a bola e que nos dá gosto de ver, como víamos, eu me lembro o caso que me vem mais à cabeça era Ronaldinho e o Denilson. Sim. Se vamos tirar essa capacidade e vamos pô-los a jogar a 2 toques, vamos perder a essência toda desse Real jogador. Madrid, o Ancelotti disse isso. Eu vou estar a meter o Rodrigo e o Vinícius atrás deles até à minha área e depois eu quero que eles desequilibrem ali. Eu tenho a criar condições para isso. para eles receberem ali a bola e resolverem jogos. E eu acho que passa por aí. Por exemplo, o meu filho jogava e eu fui ver um jogo dele e depois houve um jogo de futebol 7. Eu estava a ver um treinador de pequeno, já nem sei se aquilo era sub-10, o canto número 1, o canto número 2, o canto número 3, o canto... e eles depois, um ou outro, aquilo é importante também para eles concentrarem, mas às vezes é assim, olha, ou pões a bola lá em cima ou vem um dar apoio e resolve aqui a questão. Dá-lhes liberdade, dar mais liberdade a eles, porque os bons jogadores, os criativos é que vão dar dinheiro, é que vão resolver jogos. A malta quer é que seja o treinador porque a bola saiu do guarda-redes, passou por todos e que com uma combinação extraordinária fora de normal, deu gol, que é para eu me valorizar. Mas se eles resolverem jogos, eu vou valorizar a mesma. Eu acho que, por exemplo, eu tive 6 meses a coordenar o Fátima no futebol 5 e 7. E uma coisa que nós, por exemplo, antigamente, lá no Fátima, a equipa A era os de segundo ano e a equipa B era de primeiro ano. E uma coisa que nós mudámos, e foi uma resistência dos pais, que era o miúdo de primeiro ano pode estar na equipa A. E o miúdo da equipa A e o miúdo de segundo ano pode estar na equipa B. Porque o da equipa A está mais preparado, ou em termos de maturação, ou tem mais qualidade e precisa de um desafio. E o outro, para jogar mais e para tentar evoluir, ele vai ter que vir à equipa. Acho que há pouco tempo tivemos só um trecho que saiu de uma entrevista ou de uma palestra que o Mr. Luís Castro estava a dar, não sei se viu, a falar sobre isso. Porque é que o meu filho tem que estar... Não, quem tem que estar é quem tem qualidade para estar. Não é porque eu quero que esteja... Eu tive pais depois, o filho era de segundo ano, estava na A porque era aos amigos e compreendia isso, e estatuto social do meu filho está na equipa A, eu, espera aí, então, mas é importante isso, ou é o miúdo treinar com os que estão do seu nível atual, ou é eu ir ao café e dizer que o meu filho joga na equipa A. Ele chegou-me a dizer, eu prefiro que o meu filho esteja na equipa A e não joga. E eu assim, eu não estou a ouvir isto. E então o que é que fizemos? Na altura, assim, recordo-me, a equipa A é jogar bem e tentar ganhar, e se for o campeão de nível 1, pronto, ok. Se não for, não há problema. A equipa B, e tentar equilibrar os tempos de jogo, mesmo de equipa A e de equipa B, é a mesma coisa. Só que a equipa B os miúdos têm que ter mesmo quase o tempo de jogo igual. Porque o mesmo tempo, agora o miúdo que falta ao treino, isso não é? Mas o miúdo que vai aos treinos todos, e tentar, porque ele só vai praticando, é que ele vai evoluir. Agora um miúdo que às vezes vejo, o treinador está a ganhar 4-0 e mete 2 minutos, o miúdo não vai evoluir. Sim, desmotiva. Por exemplo, eu tenho um exemplo, eu vou dar um exemplo, acho que ele não se importa. Há um miúdo que joga agora nos Séniores do Fátima, ontem eu estava a falar com um diretor sobre isso. O miúdo jogava quase sempre equipa B, e a equipa A mas não jogava, depois vinha a equipa B, e agora joga na equipa sénior, e a maturidade dele e o jogar mais foi o ano passado, no último ano de júnior, é que foi quase um titular indiscutível, e está nos séniores e joga a titular. E até aos 18 anos era um jogador de equipa B. Sim, a maneira... Só que o miúdo era a treinar sempre, não faltava um treino. Teve o processo de evolução de equipa B, a jogar, a cometer erros. Os miúdos não são máquinas, vão errar. Na primeira liga é a mesma coisa. Às vezes nós dizemos assim, como é que tu passas aqui 10 metros sem oposição, tu consegues acertar naquele sinalizador que está ali ao lado? Na primeira liga. São máquinas. Às vezes nós no vídeo vemos coisas que eles não veem lá dentro. E quem jogou sabe que a minha visão aqui é completamente diferente de cá de cima. E a malta, por exemplo, acho que a malta agora
Eu posso ser isto porque eu venho das duas áreas. Eu joguei até aos 34 anos e fiz uma licenciatura, um mestrado e tirei até o UEFA Pro. E há muita coisa da parte académica que depois é difícil implementar. Queremos quase o jogador PlayStation. A tal formatação, porque ele devia estar aqui 2 metros mais atrás, mas no jogo ele não conseguiu, porque às vezes ele teve que se deslocar ali e não conseguiu chegar à posição. E às vezes discussões saudáveis. Nós temos o extremo e temos o lateral, e eu sei que ele se passa às costas dele é para o lateral. Certo. Mas há um momento do jogo que eu tenho aqui alguém a aprender e este rapaz, se calhar, se ele fizer um pique de 6 metros e que está a tempo de ir lá e não desposiciona o lateral, porque se o lateral sai a bola já vai entrar chega atrasado, mas ele aqui, claro que eu quero que seja o lateral, mas há momentos em que ele diz, olha, eu fico, sai tu, e ele vai lá, ou se ele sai, ele fica. A gente sabe que no papel não, mas... Pronto, e a tal, por exemplo, às vezes os exercícios que nós queremos fazer, queremos complicar tanto os exercícios, e coisas mais simples acho que são mais proveitosas, e isto agora com a experiência, que eu tinha agora um professor no UEFA Pro que ele dizia, modelação tática, que é responsabilizar os jogadores, vão fazer um exercício 8x8, e só dizer a eles, vocês têm que ter 3 linhas, 3 setores, uma linha defensiva, uma linha média e uma linha avançada. Com os 8 agora vocês gerem. Vocês é que têm que definir isso. Mas já escolhemos os jogadores a pensar. Permita isso, não é meter lá 5 avançados e depois não. Sim. Mas metemos lá defesas médias, mas eles podem meter ou com uma linha 3 ou meter só 2 cá atrás, eles é que tomam a decisão. E no final do primeiro período, agora podem ajustar em função dos outros, que eles podem estar a jogar de forma diferente, podem ajustar ou trocar peças. E isso acho que isso é muito rico. Sim, acho que isso é muito rico. Tomar, e às vezes, e então nos miúdos, fazer isso nos miúdos, acho que isso é responsabilizar, obrigá-los a pensar, trocar posições. O meu filho chegou a jogar a defesa, chegou a jogar a médio e chegou a jogar a extremo. E eu tive um pai, quando eu era coordenador, que foi o primeiro ano nós tínhamos os infantis, que era uma equipa muito forte. Por exemplo, está o Telmo, que já esteve no Braga, que agora está no... Sei que agora está no Famalicão ou não? No Leiria. O Telmo foi Braga-Leiria. Estão 3, que é os irmãos, o Rudi e o Martim, no Famalicão, mais o Tiago Marte. Exatamente. Na altura foi também o meu filho, um miúdo que é o Duarte, foram ao Sporting e andaram aí, pronto. E eu meti sempre um travão ao meu, porque queria que ele estudasse e continue a jogar. Se calhar um pouco porque eu tenho receio e vejo porque a pirâmide é muito estreita. Ela cada vez estreita mais. E a malta esquece. Os que têm a sorte ganham muito dinheiro, mas os que não chegam lá, e depois o que é que eles fazem? É uma dificuldade para trabalhar. Também há muito jogador na primeira liga que não ganha assim tanto como se pensa. Sim, e depois não juntam, quanto mais ganham mais gastam, pronto. E eu na altura, esses miúdos, o treinador escolhia, iam completar a equipa de iniciados B. Deram um andamento, jogavam futebol 7, jogavam futebol 11. Chegavam ao futebol 7, aquilo parecia brincadeira. Já jogavam futebol 11. E essa questão de eles jogarem em várias posições, experimentarem em sítios diferentes. Acho que é muito rico. Eu tive um pai, um miúdo, jogava na aula futebol 7, só que o miúdo cresceu tanto e ficou um pouco assim descoordenado. É normal, a adaptação, pronto. E nós, eu coordenador com o treinador, achámos, olha, metê-lo mais no corredor central, pode ser a média ou pode ser a defesa, e no futebol 11 a mesma coisa. O pai estava a trabalhar fora e a mãe ligou para o pai e o pai, o meu filho é aula, a ligar-me, porque até era meu amigo, Margado, o meu filho é aula, olha, ele está a passar por este processo. Isto em conjunto, a coordenação, eu acho que ele vai ser um bom médio ou um bom central. Uma resistência, uma coisa, pronto. No futebol 7 ainda jogava às vezes na aula, mas ele não conseguia passar, não era rápido, perdeu velocidade. E no futebol 11 ia mais para o meio. E há um jogo, já estou nos Açores, o meu filho jogava na equipa A, mas eles não jogavam e foram 2 ou 3 jogar a equipa B, um jogo em Ferreira de Zezer. E esse miúdo a jogar central, o tal miúdo. E os pais ali, olha que grande adaptação, pá. O teu filho está a jogar ali, parece ali
um central com qualidade, porque ele jogava bem, Tinha ele não qualidade. batia só na frente, para aquela posição até era rápido, passada larga, e aquela ligação interior muito forte entre linhas, a malta a receber nas costas e ele a meter a bola por dentro, e a malta a falar, e o pai depois chega ao pé de mim, que ele estava lá, olha, tenho que meter a viola no saco, porque efetivamente eu compreendo, pá, foi por eu estar fora, eu não estava cá, ele estava lá 3 meses fora, e ele dizia, pá, nós não queremos, é como se fosse o meu filho, é o melhor para eles. E ele vai ficar na aula frustrado, porque ele já não vai conseguir, ele já não conseguia passar, já não só passava, podia ser um lateral, e às vezes é isso. Pronto, e acho que os melhores deviam estar na formação, só que a malta não quer ir para a formação porque ganha pouco, treinadores, não é? Sim, é diferente. Todos nós, eu quando digo todos nós, eu tenho estado na formação, temos aqui malta que nos tem ajudado, também está ligada à formação. Todos nós, né, o nosso objetivo e o que nós olhamos sempre é querer treinar séniores. Agora, começamos na formação, é gratificante, como é óbvio, é gratificante, tem os seus desafios, mas todos nós temos o sonho de treinar séniores, não estarmos ali só por estar, só porque sim, gostamos dos meninos, gostamos de treinar formação, mas acho que o objetivo de todos nós é chegar o mais longe possível e treinar séniores. Como é óbvio, nem todos vamos lá chegar, nem todos vamos dar treinadores, mas sim, acho que, e principalmente cada vez mais é importante ter pessoas com capacidades nos canitos, nos de 5 anos. Sim. Nem digo capacidades de perceber muito futebol. A parte pedagógica, isso é dar as bases, porque cada vez mais se vê muitos atletas a começar nesses escalões. E a malta mais velha, experiente, eu vejo alguns malta que deixa o treino e malta com 60 anos, e acho que podem ser conselheiros e podem ajudar, ou não é o treinador principal, até pode ser o adjunto de um mais novo, quase uma tutoria. Eu acho que isso é importante, porque eu tinha, por exemplo, um treinador que agora estava nas escolas de Tomar, o Mr. Marcos Alves. Ele treinou séniores, acho eu, ele apanhou-me lá no União de Tomar quando eu estive lá e deixou de treinar agora há pouco tempo, mas com um trato aos jogadores, com uma figura paternal, porque há muitos miúdos que têm famílias que lhes dão apoio, mas há outros que não. E às vezes o treinador é quase um pai conselheiro, está ligado, um psicólogo, não é? Um psicólogo, e isso acho que é importante, puxar essas pessoas mais velhas para dar apoio, ou para ajudar, ou estar ele a principal e a malta mais nova adjunta, ao contrário, eles possivelmente não se importam. Eu acho que isso é importante. Agora é tal coisa, é ter um projeto. Acho que às vezes faz falta, mesmo entre os treinadores todos a nível geral, acho que às vezes, mesmo quando estamos a jogar uns contra os outros, entra-se demasiado em rivalidades e pensa-se pouco em partilha. Por exemplo, eu gosto muito do Fátima, é o meu clube. Os clubes onde treinei, eu à noite vou sempre ver os resultados. Eu treinei o Orem, vou ver o Orem. Eu treinei União da Serra, vou ver a União da Serra. Eu treinei o Fátima, vou ver a União. E depois vou ver as equipas do nosso concelho. Eu fico feliz do Vasco da Gama subir ao Campeonato Nacional. Sim, foi. Se calhar há pessoas de Fátima, não sei o quê, a rivalidade. Eu não penso só clube. Há o clube, há a localidade e há concelho. Eu acho que o concelho de Orem, se tiver equipas, por exemplo, eu fiquei triste do futebol feminino do Orem descer a divisão. E que gostava que eles subissem já para o ano, porque é bom para o concelho, é bom para a cidade de Orem, é bom para o concelho. O nosso concelho precisa de ter mais representação nas camadas jovens e campeonatos. Porque vai dar visibilidade a jogadores, a treinadores e ao próprio clube. E para a nossa zona, eu fico feliz de ver. Eu tenho pena do Marco Ramos não estar a treinar. É meu amigo, foi meu colega do FA. Foi o Marco que até que me deu o seu contacto e me disse para falar consigo. Eu jogava, ele era apanha-bolas, e depois ele foi meu colega dos júniores a treinar comigo, foi meu colega de curso, e eu fico triste porque o que ele já mostrou, não estar a treinar agora. Ganhou a taça há pouco tempo com o Famalicão e não está a treinar.
Acho que também falta se calhar o projeto certo. Sim, às vezes é, por exemplo, ou ter alguém depois a gerir a carreira, que isso é importante, porque acho que a qualidade o está nome lá. se não aparece. E acho que a qualidade está sim, lá e mais que... Eu não posso partilhar o quê, mas eu tive em conversa com ele que se eu voltasse aqui para a minha vida, que a gente ia avançar aí com um projeto e não tenho dúvida que ia ter sucesso. Escolhi pessoas para estar connosco e eu não tenho dúvidas. Havia aí malta havia uns clubes que iam fragilizar, mas tudo o que seja evolução é sempre complicado e causa sempre um bocadinho de atrito ao início. Porque as pessoas às vezes, por exemplo, pensam, e ontem estive em conversa com um diretor e estava, onde é que as pessoas querem, imagina, uma direção vai entrar, se for 4 anos, o que é que a direção quer fazer nesses 4 anos? Onde é que o clube vai caminhar? Aos 4 anos, se nós sairmos ou voltarmos a ganhar as eleições, temos isto feito, não temos? Está isto feito. As pessoas preparam esta época. Não sei, eu perguntei assim, onde é que querem que o Fátima esteja daqui a 5 anos? E se eu for perguntar às pessoas, se calhar ninguém sabe. Podemos não chegar lá. Bom, era o Fátima, para o nosso conselho e para a coisa, era o Fátima conseguir estar o mais alto possível. Eu acho que o Fátima tem condições para ir para a Liga 3. 5 anos, sim. Mais do que a Liga 3, depois depende, que as coisas o clube vai crescendo, pronto. Agora, perdemos uma coisa, o Fátima também está a aproveitar os miúdos que jogaram em campeonato nacional, sub-15, sub-17, sub-19. E agora, se andar muitos anos no distrital, a exigência é menor, o nível competitivo é menor. E a capacidade até de chamar outros jogadores de outros valores perto, para virem para Fátima. Porque às vezes imagina um clube mais pequeno, não tem condições para ter uma equipa, para a realidade, não tem condições para ir para o Nacional. Não há problema, mas que está a formar miúdos, e se aquele miúdo for, imagina o Caxarias, e vai para o Fátima, e depois a seguir dá profissional, o Caxarias vai receber. Sim, mas aí de formação. Aí nem tem a ver com a questão do que se vai receber. Acho que eu por exemplo, ficam realizados, não é? Ficam realizados. Exatamente. Eu aí sou um bocado contra, é que quando se anda, às vezes existe, tocar num ponto que, pronto, mas que se lixe, como dizia outro. Não faz bem, isso faz bem. Que é assim, eu sou contra nós andarmos, às vezes, a vetar evoluções dos clubes, a tentar tirar treinadores e atletas para ir para uma realidade igual ou pouco diferente. Dou-lhe já o exemplo claro do que é que quero dizer com isto. Um atleta sair do Caxarias, por exemplo, para ir para o Fátima jogar nacional, ou que mesmo que o Fátima não esteja no nacional, esteja uma equipa para subir ao nacional e que esteja uma evolução diferente, sou eu, se for preciso, meto no meu carro e vou lá pô-lo. Agora, nós temos equipas entre segunda distrital ou uma equipa que vai lutar para não descer da primeira distrital a tentar tirar a evolução aos clubes aqui à volta, isso para mim não faz sentido. Isso é o treinador, sabe o quê? O treinador parece uma seita. Eu não vou dizer nomes. Eu quando treinava ao Sub-19 tentei trazer uns miúdos ali para o Fátima, pronto, que jogavam numa divisão abaixo, no outro clube, e o treinador foi para outro clube que foi jogar contra mim, e então os miúdos só tiveram aquele treinador em 10 anos. Pois está mal. Começou do futebol 7, 11 e foram crescendo. E eu dizia que os miúdos vão morrer para o futebol, porque às vezes é preciso, eu posso treinar bem, mas às vezes outro colega que dá-lhe outros estímulos e que vai ajudá-lo. Nós vimos o caso de alguns miúdos que saíram também dessa equipa de júniores do Fátima e vieram para a equipa de júniores do Orem, e que ajudaram a equipa de júniores do Orem a fazer e ganharam a taça. A ganhar a taça, e à partida, correndo tudo normalmente, este fim de semana serão campeões distritais da segunda e já têm a subida à primeira garantida. Se calhar deram um passo atrás, ou não sei, a questão também de deixar o nacional. É necessidade. Mas eu essa questão às vezes de se andar com, principalmente na formação, acho que é bom os atletas irem tendo vários treinadores. Mas aí também a pegar num ponto, e acho que isto até é bom para as pessoas que nos ouvem, que é, eu falar nessa equipa de júniores, eu fui ver o meu filho na altura, ficou colocado em Coimbra e estava a ponderar se jogava em Coimbra ou se jogava aqui. E eu fui ver e começou a treinar com o Fátima e foi fazer jogos de treino. E eu vi a jogar contra equipas de outra série, tipo Marinhense e Marrazes,
e a dificuldade deles a jogar com eles, e eu disse assim, se o meu filho e mais o outro, que era outro colega, que são do segundo ano, não ficarem aqui, e mesmo o Fátima, mesmo eles ficando, vão passar muita dificuldade. Se calhar não, porque vem os sub-17, mas depois é preciso a maturidade. Claro. E se calhar foram miúdos que já, se calhar até tinham isto, é para refletir, que é importante. Vamos deixar um miúdo que tem 10 anos de Fátima sair do clube para o clube aqui do lado, e estamos a ir buscar um rapaz que é o primeiro ano de Fátima, que até é bom jogador, mas se calhar não é muito melhor do que aquele. E não conhece a realidade e não sente ainda ao clube da mesma maneira. Tem lógica. O miúdo começam a valorizar mais, que é para ele ficar no Fátima, o novo, e começam a desligar daquele miúdo. E se calhar alguns miúdos que estão no Orem ficando no Fátima, porque o Fátima acabou com poucos jogadores, porque depois já não era uma equipe, um plantel muito, muito equilibrado, saíram alguns miúdos e não entrou ninguém. Ou seja, se já não era equilibrado, ou então as pessoas achavam que era equilibrado e que aquilo era suficiente. Isso já é um problema, na minha opinião. Sim. Agora, os miúdos saíram, tiveram que acabar jogos agora com sub-17, é bom para miúdos irem, mas tem outros miúdos que saíram e podiam estar ali. E alguns miúdos, porque o escalão de sub-19 é um escalão difícil, porque os miúdos vão para a faculdade, e eu sei de casos que miúdos que nem foram para a faculdade, que estão aí. Ou seja, são de segundo ano, mas iam treinar. E tinham dado jeito, deram jeito ao Orem, se calhar, estou-me a lembrar do Orem, não sei se é o caso, mas tinham dado jeito ao Fátima. Ao Fátima também. Ou foram para o Vasco da Gama e que tinham dado jeito ao Fátima. O Vasco da Gama, essa equipa de juniores, também esteve muito perto de subir ao Nacional. Estão lá miúdos que são amigos do meu filho e que se calhar eu lembro-me dois que davam jeito ao Fátima. E isto é as questões, é a tal ideia da direção. Às vezes olha-se para fora e dá-se mais passar essas orientações à coordenação. E pá, eu penso assim, eu na dúvida ter um miúdo com 10 anos de Fátima, que é só se o outro for muito melhor. Só ver uma diferença qualitativa muito grande. E o miúdo que vive o clube, eu estou-me a lembrar, um miúdo que saiu do Fátima, estava de camisola e cá à escola a festejar a subida da divisão do Fátima e joga no outro clube. Isso é bonito. E era uma chapada de luva branca a algumas pessoas. Sim. Que é... Ele até foi para outro clube e gosta do clube de certeza onde está, mas ele não desligou daquele clube, do seu clube que ele teve 10 anos, 10 ou mais. E há bocado falava aí também de um clube que não se dá às vezes também o devido valor e também mantém muitos escalões nacional, que é o Marrazos. Também tem sido muito bem trabalhado, às vezes pouco falado e pouco conhecimento aqui à volta, que tem, não quer mentir, ou todos os escalões de futebol 11 ou quase todos a jogar campeonato nacional. Portanto, estando encostados ali a Leiria, onde há Grape, Marrazes, Leiria e Marinhense, uma coisa que eu fiz quando era coordenador, que era de vez em quando ia ali a Vila dos Prazeres, ia lá ver um jogo à tarde dos iniciados, futebol 7. Não, mas ia ver futebol 7. Porque há miúdos que vão ao torneio Lopes da Silva, mas nem vão os melhores. Às vezes há miúdos porque só podem levar por causa das cotas, pronto, e há um ou outro que fica de fora. Sim, e eu tinha um ficheiro Excel no raio eu tinha os melhores miúdos, na minha opinião, do Conselho de Orem. O meu filho vinha jogar a Caixarias, eu via lá aquele miúdito e eu, espera aí, deixa lá ver o que é aquele miúdo. E eu tinha lá, e nunca falei com os pais dos miúdos, nem com o clube, e os miúdos ficaram aqui porque acompanhar os miúdos, olha, deixa lá ver, daqui a 2 anos precisamos para os iniciados, onde é que está este miúdo? Nós temos 2 sub-9 que jogam no sub-10, treinados ali pelo João, que vão com regularidade ao Seixal, e o Benfica não os tira desta realidade, quer ir acompanhando a evolução deles. Claro. E o Fátima, com as 3 equipas do Nacional, tem que fazer isso. Ou tinha que fazer isso. Sim, mas acredito que o Fátima, com calma, e se as coisas forem bem estruturadas, acho que eles conseguem voltar. Isso é o trabalho de um coordenador, porque eu vejo um clube desse, o coordenador, né, de um clube como, por exemplo, o Fátima tinha, né, aquelas equipas todas, eu acho que um coordenador só não chega, é preciso um coordenador para o futebol 5, 7, e outro ou até 9, e outro para o futebol 11. Com aquelas equipas e com equipas Bs,
tendo essa realidade de equipas do Nacional É muito difícil. É muita coisa. E o trabalho é muito, depois o coordenador tem que estar sempre presente. E não vive só daquilo, tem o seu trabalho provavelmente além do futebol que não permite estar 100%. Eu no Futebol 7 treinavam no CRIF e treinavam no João Paulo. Eu ia começar ao CRIF a ver o treino todos os dias e acabava no João Paulo. Ou às vezes fazia ao contrário. Se comecei a ver o treino daquele colega, agora ia ver a parte final todos os dias. Ao domingo descansar porque não havia jogos, era o dia de folga. Ao sábado os jogos em casa via todos, os jogos em casa, e sábado de manhã, sábado à tarde presente, porque depois eu também dava sugestões. Sim. Por exemplo, eu vou partilhar, eu estava a ver os treinos e tinha lá uma equipa complicadíssima. O treinador, eu disse, isto vai dar raia. Vai dar pano para mangas. E miúdos complicados. E começou-se, eu também presente ali perto dos pais, não sei o quê, eles já estão a fazer a folha ao treinador. E eu, sub-11, acho que era sub-11, o quê? Folha ao treinador. Comecei a ver aquilo, depois dá-me vontade de rir. E o treinador, com o desgaste deles, que era, ele mandava-os calar para ele explicar o exercício e eles a meter-se com o outro. Eles quase a fazer bullying ao treinador. E eu a ver, e o treinador era jovem, e eu, tá bem, eu a ver aquilo. Passou uma semana, 2 semanas, e tinham perdido um jogo e o treinador, olha, não dá, eu já não consigo. Ele, já não consigo, arranjas outro. Não arranjas outro. Vamos lá conversar. Eu sabia quais eram os miúdos e cheguei lá e disse assim, olha, isto é, vocês veem os maus exemplos do futebol sénior, que é, há maus resultados ou há coisa, o mais fácil é o treinador ir embora. Aqui o Fátima é diferente, o treinador vai ficar até ao fim. O que pode acontecer é 2 ou 3 jogadores irem embora do clube. E 2 de vocês, os pais que estão ali, e se for preciso eu vou já falar ali com os pais. A Remédio Santo. Começar, e depois comecei. E agora venho aqui quase assistir aos treinos todos. E quem sair da linha, a orientadora vai embora. Nem que seja o melhor jogador. Aqui não há ninguém acima da equipa, mesmo que seja o melhor jogador da equipa, vai embora. E foi Remédio Santo. O treinador ficou, aquilo começou a correr melhor, a relação melhor. 2 deles, final da época, embora. Pronto, aguentaram até ao fim, não, mas foram embora porque o clube não queria, porque era só problemas. Pois, por trás disto, porque se eu estou a assistir a um treino do meu filho e vejo o meu filho a fazer porcaria e não vou intervir em casa, se o meu próprio comentário é, estão a fazer a folha ao treinador, eu não estou a corrigir eu estou a dizer isto e não tenho filhos, atenção, não sei. Não, mas é muito reflexo, Os problemáticos têm pais problemáticos, quase sempre. A questão é que se não estou a corrigir o que o meu filho está a fazer de mal, o que eu lhe estou a dizer simplesmente lhe estou a dar força, não estou a fazer mais nada. O que estou a fazer é, se a minha resposta já é esta, então... É complicado. Imagina chegar a casa o filho a dizer assim, pois, aquele treinador, aquele isto, aquilo, em vez de dar-lhe o reforço. É como aquele, né, antigamente, eu lembro de quando estudava, quando chamava os meus pais à escola, ou se era preciso, ei pá, o que é que vai acontecer? Agora, e o professor falava com o pai e o pai ralhava com o filho. Agora é o contrário, o pai é chamado à escola, o professor diz e o pai ralha com o professor, não é com o filho. Eu só que me aparecesse alguma coisa escrita na caderneta, era o caraças em casa. Agora não. Agora não. O culpado é o professor. Professor, porque o meu filho é muito bom rapazinho, ele em casa porta-se muito bem. Não é nada como vocês dizem que ele é na escola ou no futebol. Não pode ser, esse não é o meu filho. O meu filho não é nada assim, ele porta-se tão bem, os outros é que são maus para ele. E há muita situação dessas. E depois faz-me confusão e nós vemos cada vez mais, seja a realidade dos clubes que sejam. Eu percebo às vezes que os pais estão desgastados e aquilo é um momento, mas é preferível às vezes deixarem no treino e não ficarem do que às vezes ficarem e estarem agarrados ao telemóvel na bancada e não estão a ver nada, e depois quando se fala alguma coisa, o meu filho joga pouco tempo. Calma, mas vêm os mesmos treinos que eu, não... mas o meu filho merecia mais oportunidades. Mas o meu filho, tivemos aqui um caso aqui há uns tempos que era um miúdo que não treinava as três vezes. O miúdo não se sentia bem, tinha vindo de outro desporto, veio ali o irmão começou a ter mais desenvolvimento que ele e percebe-se, o miúdo não treinava nunca às 3 vezes. E num plantel de 27 ou de 26 atletas, a primeira coisa a ter em conta é a cidade aos treinos. Claro. O miúdo ficando fora, pois às vezes
é-se questionado pelos pais o porquê e ele nunca teve a oportunidade. Isso é complicado, há-se a oportunidade quando ele não faz uma semana completa de treinos. Sim. E a questão às vezes é não se perceber isto, é o achar que o futebol de formação é um dado adquirido para eles terem que jogar. Não é o futebol de formação, e os pais pagam as mensalidades, mas só é um pago para se formar os jogadores e para eles treinarem, não é para eles jogarem. É um investimento, eles estão ali, não estão a fazer outras coisas, Sim. mas perceber que eles vão evoluindo, que estão felizes, Exatamente. principalmente que estão felizes. Por exemplo, eu também vou ver, é uma coisa minha, eu quando vou ver, por exemplo, o meu filho, gosto de ficar num canto, Sozinho, sim. porque às vezes há pais espetaculares, mas há outros. Eu cheguei uma vez a dizer no futebol 7, o filho de um saiu e ele começou logo a dizer mal do outro que ia entrar, não sei, mas sei lá, mas você está a apoiar só o seu filho ou está a apoiar a equipa também? O seu filho agora saiu, a equipa já não presta. Isto não, aquela pertence à equipa, aquilo, porque há o viver em sociedade, às vezes há miúdos que são filhos únicos, eu sou filho único, as coisas da partilha e isso eu adquiri no futebol. O saber do outro, se ele está bem, se ele não está, ele é uma pessoa alegre, por exemplo, se o Ucra, falamos do Ucra, se chegar um dia sisudo ao treino, algo se passa. Ele já fugiu à rotina, ao normal Já dele. é... Eu tenho que ir ver o que é que se passa. E com o jogador a mesma coisa. E acredito que às vezes acontecesse que o Ucra não havia de conseguir estar uma época inteira com aquela alegria, porque nem sempre tudo corre como bem. os capitães de equipa, há capitães pelo exemplo, e há outros que é pela o berro, incentivar, aquilo, porque ele tem 10 anos de clube que tem que ser capitão, não. Eu acho que o melhor exemplo de capitão que era, e não era só pela qualidade, que eu acho que ele batia muito, mas era pelo berro que mandava, e se fosse preciso, eu lembro muito do Roy Keane do Manchester United. Epá, ele não era, mas o homem com o caneco. Era a presença. E sempre que sentia a equipa ali um bocado a tremer, eu lembro que normalmente era sempre contra o Arsenal, o foco dele era sempre o Patrick Vieira, que era o capitão do Arsenal, aquilo acabava normalmente sempre a dar molho entre os dois, mas ele se fosse preciso marcar uma posição para a equipa ver, olha, estou aqui, é preciso isto. Agora saiu um documentário a falar como agora tens falado muito das equipas inglesas a fazer os 3 títulos, como o City, fez agora um documentário a falar da equipa de 99 do Ferguson. Sim. E ele fala, há um momento é que ele fala do que o Roy Keane era importante, tinha qualidade, batia muito, mas era importante na equipa por isto. Ele não tinha problema nenhum de chegar ao balneário, encostar um colega ao cacifo, mandar-lhe 2 versos e dizer: amigo, isto é para jogar, se não é para jogar, estás no United, tiras a camisola e sais fora. Há malta, e depois há outros que é pelo exemplo, que é, por exemplo, um capitão não pode ser um jogador que falta muitas vezes ao treino, ou que chega atrasado à convocatória, ou treinador que chega atrasado à convocatória. Eu tive o meu filho em tanto ano só não se identificou com o treinador, é engraçado. E eu comecei a ver, e o gajo, ele próprio era um mau exemplo. Ou então definia uma regra e ele não a cumpria. E não cumpria. O meu filho é muito de cumprir, pronto, e está no canto dele. E tive um treinador que dizia assim: treinam 3 vezes, quem não treina uma vez, mesmo que seja teste, não joga a titular. Mas depois houve um que foi de férias, faltou 2 treinos, que era médio, e jogou a titular, e o meu filho que fez os 3 treinos apareceu-me em casa a chorar, e eu disse: opá, isso não. Eu nunca questiono se o treino foi bom, se o treinador é bom, nem lhe dou susto às vezes. Por exemplo, era um miúdo que joga até bem, mas era pouco agressivo, aquilo não é uma guerra, mas ali eles são adversários, e no treino é para conquistar o lugar. Pronto, ele agora melhorou nisso, até com o Petinga que estávamos aqui a falar, acho que incutiu-lhe isso e bem, a competitividade, e depois o treinador se define regras que ele tem de cumprir. Okay. E se diz perante a equipa que é isto, ele não pode depois meter os pés pelas mãos e voltar atrás, e a decisão só ser para uns. Porque era o melhor jogador da equipa que tinha ido de férias e jogou titular. Perde o respeito logo ao jogador. E o meu miúdo foi o único ano que quis sair do Fátima. Ponderou sair do Fátima. Depois eu disse: olha, tens 2 hipóteses. Ou vais, era na altura o Vilarense que estava no Nacional de Iniciados, o clube mais perto e para a logística pode ser, e que na altura até chatearam para ir para lá, ou porque ele era de primeiro ano, ou
ou jogas mais na equipa B? Não, eu quero continuar no Fátima, quero jogar na equipa B. Sempre que era chamado para treinar, ele fazia um treino com a equipa A e 2 com a equipa B. Ele chorava para não ir à equipa A. Isso é que é chato. E depois perdeu aquilo e melhorou bastante. Foi uma fase. E é isso. Mister, não sei se já pode falar sobre isso ou não, se já tem aqui alguns projetos futuros, se já sabe, neste momento ainda não sabe como é que vai ser a sua vida na próxima época. Não, nós acertámos agora, o Moreno não ficou no Chaves, entendeu com a direção acabar ali o ciclo, e agora é esperar. Por acaso já houve uns colegas que, quando saiu a notícia do Moreno, se eu ia continuar com o Moreno, se não ia continuar com o Moreno, não sei de nada. Não, neste momento não há nada. Nem se por acaso esta semana deixámos estar cada um, porque aquilo foi muito desgastante, e não estarmos a falar agora sobre futebol. E para a semana, a partir da semana que vem, começar a pensar. Houve colegas a perguntar como é que era, porque às vezes malta nova que está aí a aparecer, quer ao lado alguém mais experiente, depois da vantagem, como tenha aquele complemento da parte académica, a parte do ex-jogador, e que sabem que eu não ambiciono ser principal, só numa situação eventualmente eu não ter nada e poder pegar um projeto que gostava, por exemplo, sub-23, equipas B, ou então, se não aparecer nada, aguardar, porque para o estrangeiro, por questões familiares e pessoais, não tenho interesse este ano, só se for uma coisa irrecusável, se for um projeto com pés e cabeça. Tipo, o caso do João Henrique, ele tem estado agora mais fora do país, não é? Sim, ele foi para fora na altura em que eu estava no Santa Clara, porque aquilo nós tínhamos sido do Marítimo. E estávamos desde dezembro sem treinar, e já tínhamos passado por uma situação dessas antes no Moreirense, já estávamos há muito tempo. Em fevereiro, final de fevereiro, surge a possibilidade, quando o Ascioli assume, porque o Ascioli deixou de jogar connosco, passou para adjunto, e ele chamava-me quase o tutor, que era a transição. Pronto, é sempre difícil, e eu até colocava ele às vezes, imagina, 2 grupos, o João Henriques com um grupo, com outro adjunto, e eu a pegar noutro com o Ascioli, e dizia-lhe: olha, 3 períodos, o último período pegas tu. E ele até ficava às vezes assim: não, eu acho, porque ele tem perfil para treinador. Acho que foi pena agora não lhe darem, se calhar, a oportunidade quando acabou lá no Santa Clara, iam formar sub-23. Acho que podia ser a lógica para ele dar continuidade, porque acho que ele tem, como pessoa e como profissional, acho que tem perfil para ser um bom treinador. Pronto, e como eu estava a dizer, ele convidou-me, eu disse ao João: olha, surgiu esta situação, na altura até se ponderou um ano e 4 meses, e eu tinha dito, acho que não, só 4 meses, para ver, e que acho que era uma boa aprendizagem, porque o João disse que só ia pegar num projeto, e possivelmente para fora, e eu também lhe transmiti que para fora, se fosse uma coisa boa e financeiramente bom, tinha interesse, porque para ir para fora tem que ser projeto bom e tem que ser financeiramente vantajoso. E ele disse que eu é que tomava a decisão, eu disse que podia ser uma boa aprendizagem, e tomei a decisão e comuniquei-lhe, isto sempre a comunicar, porque também já anos antes tive 2 situações para ir para um projeto de equipa grande, para a equipa B, para ser adjunto lá do treinador, que ele queria alguém mais experiente, já com passagem em Primeira Liga. Foi um colega de curso para uma das equipas grandes, o João sempre ao corrente das coisas. A primeira vez que o Moreno pegou no Vitória, também pela relação que temos, e só fazia isto, ir-me juntar por causa da habilitação, deles não terem, só com pessoas amigas. Se fosse um treinador qualquer que precisasse e que eu não conheço, eu não ia fazer isso. Foi só pela aprendizagem e pelo amigo. E depois o João vai para a Eslovénia, só podia levar 2, levou um treinador guarda-redes e um analista. Pronto, e agora nem sei
Possivelmente o João vai para fora, não sei que equipa técnica ele vai formar, se ele tem interesse ou não. Eu acho que ele precisa de formar uma equipa técnica boa, e eu cada vez me convenço mais que nós preocupamos porque cada vez mais a equipa técnica é maior. Sim, cada vez é mais. 6, 7, 8, pronto. E acho que é importante também a dinâmica, o perfil dos jogadores e também do perfil das pessoas que estão ao lado de si. Porque há malta, porque nós passamos muito tempo juntos e é importante as relações e a lealdade, e isto os adjuntos, acho que além da competência, que é preciso a competência, isso é lógico, mas a lealdade e o relacionamento, o tirar a camisola pelo treinador principal, e acho que eu lembro, por exemplo, o meu segundo ano do Santa Clara, acho que foi muito bom. A equipa técnica tinha isso, e acho que é importante e para ir para projetos desses é importante levar o seu núcleo duro, porque na adversidade, quando se ganha é tudo muito bonito, quando se perde, os soldados é que estão com Sim, acho que aí é que com o general, né? E isso é importante, e cada vez estes 7 anos que estou no futebol profissional, cada vez penso mais nisto. Mister, cadeira de sonho. É estar no futebol profissional, profissional e sentir-me realizado e valorizado a fazer o que gosto, e dar graças a Deus por isso. É todos os dias faço o que gosto, mas eu também fazia o que gostava. Eu também deixar um colégio como o Centro de Estudos de Fátima, que era quase a minha casa, e sair, e custou-me muito, e sempre posso vou lá e tenho saudades, mas eu gosto muito do futebol e do que envolve. É desgastante, não sei quantos anos é que também vou andar no futebol profissional. Já ponderei voltar à escola, e imagino, pronto, eu concorro sempre porque sou professor, mas se me dissesse assim, olha Morgado, tu em setembro tens um horário completo ali no CEF para vir para perto da família, e não tendo nada, eu não sei se não vinha, se calhar vinha. Mas também se me disserem assim, vamos agora para este projeto, eu também quero ir. É aquela situação, mas o trabalhar com pessoas que nós nos identificamos, valorizado dia a dia e financeiramente, porque isso às vezes é importante, que a malta às vezes, quem faz os nossos contratos, nós vamos e não somos nós às vezes a fazer o contrato, é a pessoa o treinador principal, e acho que isso é muito importante. E vejo os casos de sucesso que a malta, ainda agora o Luís Freire do Rio Ave a falar do seu staff, o Ruben Amorim a falar do seu staff. Cada vez mais é muito importante. É muito importante, a exigência é muita. E então a deles, a do Sporting, ainda é maior, porque mais competições, mais jogos. E acho que isso é importante. É importante ter e malta que já tem alguma experiência, porque eu sinto melhor profissional, e então com estas 2 épocas que foram difíceis, e com a descida da divisão, mas eu sinto melhor profissional, melhor treinador do que há 2 anos atrás. Porque já sei, coisas que vivi e que tive a experiência, e são momentos muito difíceis, e também pondera, porque o treinador, como nós, as 24 horas que nós estamos nisto, é também porque estamos sempre a pensar. Sim, e nós próprios pomos em causa muita coisa quando as coisas não correm bem, e uma delas é que não sei, e eu sempre fui resistente. O João na altura até teve um projeto de segunda liga para subir, e eu fui resistente a isso, porque preferia estar na primeira liga, mas também algumas reflexões, não sei se não é melhor estar numa segunda liga para subir do que na primeira, porque a semana é melhor de certeza, ganha-se mais vezes, o ambiente é muito melhor, do que estar num clube em que vamos perder mais vezes do que ganhamos. Sim. E já o Mr. Vítor Oliveira fazia isso. Sim. Ele só procurava projetos, para a maior parte foi de subidas, que isso é motivador, e estar com as pessoas, e as pessoas que nós gostamos. Acho que isso é importante. Chegando agora, estamos aqui a chegar aqui
à fase final e temos aqui 2 perguntas da praxe. A primeira é o que é que o Mister, se pudesse falar agora com o Mister Luís, que estava agora a começar a carreira como treinador, o que é que lhe diria? Que conselhos é que lhe dava? Olha, uma que foi se calhar os erros que nós cometemos. A primeira é aproveitar todas as experiências e não ter pressa de chegar, ou se ambicionamos chegar ao topo do futebol, não ter pressa. Já apanhei colegas que querem em 2 anos galopar, analistas que querem ser treinadores, preparadores físicos que querem ser treinadores, e depois já não deixam de fazer bem a sua função. E eu acho que é não ter pressa, aproveitar todas as experiências de treino, ir ver, e eu fiz isso. Eu tive uma semana com o Caixinha no Leiria, com o Pedro Caixinha, com o Leiria, o Sapinto era adjunto dele, e tive uma semana com o Pedro Emanuel, com o adjunto era o Gouveia, na Académica de Coimbra. Abriram umas portas. Eu quando estou no futebol profissional, já tive pessoas, colegas, pessoas até que eu conheço pouco, de formações, foram passar uma semana de férias aos Açores e tiveram a observar os nossos treinos, e depois ainda fui mostrar a ilha, e pronto, essas experiências acho que são muito boas, diferentes da realidade onde eu estava. Acho que isso é importante, sentir ali o dia-a-dia, como é que é o jogador profissional. Nós no futebol amador, a malta chega em cima da hora, vem do balneário a correr porque vinha do trabalho. Aquela malta não, já teve pré-treino, já teve vídeo, já teve pesagem, já teve... Pronto, viver aquilo é tudo novidade, mas é bom, enriquece-nos. E depois é não cometer os erros. Por exemplo, eu acho que foi uma boa experiência. Eu estava no União da Serra adjunto, o treinador foi-se embora, que até é meu amigo, e pediram-me para eu ficar 2 ou 3 jogos, que era para arranjar um treinador. E eu tinha ex-colegas de equipa no plantel, porque eu era adjunto há um ano e meio, e tinha colegas de equipa, e começámos a ter bons resultados. E o plantel e as pessoas da direção pediram para ficar até ao fim. A aprendizagem foi espetacular, mas às vezes pode ficar associado que o adjunto fez a tal folha ao treinador principal, e não foi o caso. Mas pode às vezes, e as pessoas depois metem rótulos. Nós, a classificação da segunda volta, ficávamos em 6º lugar, nós estávamos em último na altura, ficávamos em 6º e descemos divisão por 1 ponto, a ganhar ao Espinho, a ganhar aos Moriz, a discutir o jogo, e perdemos 1-0, acho que foi 1-0 ou 2-1 no último jogo, com o Gondomar, que eram profissionais e tinham descido da segunda liga. Pronto, e saber muito bem as nossas funções. As minhas funções são estas, e tenho que ser o mais competente possível. E depois é agarrar oportunidades, que é, e saber o momento e refletirmos nisto, que é, por exemplo, eu tinha o FAB, o segundo nível permitia ser adjunto da Primeira Liga, e eu tenho uma oportunidade na altura de ir para um clube da Primeira Liga, só que o presidente queria que os 2 adjuntos tivessem o FA. Okay. E eu não pude ir a primeira vez por causa disso. Quando surge a oportunidade, eu estou a dar aulas, e o curso é na altura que ainda estou a trabalhar. E então, perder um bocado a vergonha e o receio, e falar com o diretor: olha, tenho esta situação, e ele diz, o diretor foi espetacular, deixe-te ir, a gente mete uma licença sem vencimento de 1 mês, porque eu não te vou estar a pagar quando é trabalho e vigilâncias de exames e reuniões. E eu disse ok, para as pessoas perceber, fui lá, abdiquei de 1 mês de salário, ainda tive que pagar o curso de 3.000 e tal euros, e tirar o FA. E depois, quando surge o FA Pro, na altura até o João, estava com o João, e o João: não vai, que isso pode ser importante para ti, porque às vezes até podia ao principal dizer assim: não, chega a ter esse curso, o FA, e não, vai, porque vais ser mais competente, vais ser melhor profissional. E fui fazer, na altura, antes de ir para o Vitória, quando saio do Santa Clara, e ficámos sem clube, e depois vou para o Vitória de Guimarães, e tirar o FA Pro. E acho que não são os cursos que nos dão mais conhecimento, porque muito, claro que há conhecimento que nós adquirimos, mas muita partilha, o relacionamento, as relações que ficam. Por exemplo, tive colegas no FA Pro, o irmão do Bruno Lage, mais o outro adjunto, que é o Alex,
o Rui Ferreira, que foi agora para o Viseu, o Álvaro Pacheco, que agora estava no Vitória, foi para o Brasil, o Sérgio Vieira, que agora estava no Estrela da Amadora, o Carlos Pinto, que agora não está a treinar. Tive o Vítor Matos no FAA, que era o adjunto do Klopp. Sim. E estas relações ficam e depois às vezes eles precisam de um colega, chamam a malta dos cursos. E acho que é vivências, isso. Acho que é isso, as experiências e ter a humildade de ir ver outro. Eu até não me identifico com aquilo, não faço, mas não é dizer que ele trabalha mal, porque todos treinam bem. Tem a questão. Agora acho que é definir a sua ideia de jogo também. Isto já estou a falar um pouco mais para a frente, né? Definir a nossa ideia de jogo, o nosso processo de treino, não ter receio. Às vezes eu também copio exercícios, vejo um exercício e vejo, isto era bom para esta situação, mas se calhar dou-lhe um toque pessoal, ou em estrutura, e não estava o exercício em estrutura e eu ponho a equipa em estrutura. Saber porque é que serve aquele exercício, que às vezes nós até pensamos que estamos a trabalhar para uma coisa e não estamos a trabalhar, para isso. Até faço um exercício que era para trabalhar posse de bola, o ataque organizado, e estamos sempre em transições. Também dá. Pronto, ou tentar depois mexer, olha, isto não correu bem por isto, e ter depois malta às vezes ao lado. Imagina, eu vou dar um exemplo de um exercício. Fazia posse de bola, tinha os 2 guarda-redes no topo e tinha levar a bola aos 2 guarda-redes, só que o espaço tão grande e aquilo já era quase, a bola entrava aqui, pumba para o guarda-redes, a bola entrava aqui, pumba para o outro guarda-redes, e às vezes metermos isto pensado, isto era um exercício que nós tínhamos e uma sugestão que demos na altura ao João: se metemos uma linha do meio campo, separar os 2 passos e obrigar os jogadores a só passar ao guarda-redes no meio campo onde ele está, adversário. Ou seja, conquistávamos primeiro espaço e depois jogávamos no guarda-redes, para não estar sempre aquele jogo assim. Nós só metemos isso, uma linha do meio campo e com fora de jogo, e ter que conquistar o espaço para meter o exercício lá conta da mente. O mesmo espaço, o mesmo número. Sim, mas já disse uma condicionante. 2 condicionantes, que foi o meio campo fora de jogo, o meio campo com fora de jogo, e ter que entrar ali para passar o exercício com outra, ganha logo outro andamento, outra vida. Pronto, e isto permite que nós estamos profissionais e sentimos o exercício não correr como queríamos, e pensar no exercício, e também ter um treinador principal que dê abertura para isto, né? Sim. Porque às vezes há coisas que são tão óbvias e depois cria-se resistências, mas acho que é importante a malta ter a mente aberta. Importante saber o ser adjunto, que acho que isso é muito importante, que eu posso até estar a dizer que eu acho que é pela direita e ele acha que é para a esquerda, e ele optou para a esquerda e eu agora é para a esquerda. Não vou estar a dizer que agora ele também, imagina, optou para a esquerda, e se não correu bem ele também ter a humildade, se calhar se fosse por ali. Acho que isso é importante, e por isso é que as equipas técnicas vão evoluindo e o treinador vai andando e vai crescendo, e as tais 24 horas permitem isto. Muito tempo em casa, por exemplo, eu agora morava no hotel à noite, estava a ver às vezes o compacto que nos enviavam do adversário, já estava a pensar exercícios e pensar, aí é que estamos sempre a pensar. Agora aqui para ficar só para irmos para a parte um bocadinho mais nos rirmos um bocadinho, que às vezes o futebol também tem as suas comédias, e de certeza que, tendo o cara no balneário, teve alguma. Qual é que é assim a história que o Mister queira contar, né? Assim, mais cómica, que ainda quando for preciso, às vezes ainda vai ali sozinho no carro, lembra-se e começa-se a rir sozinho. Não precisa de ser do Ucra, estou a dizer o Ucra. Lembro-me do Ucra, aquela que vocês possivelmente viram, do fato do Borat. Sim. Aquele verde. E nós estávamos no aeroporto, agora não sei se é do Porto ou Lisboa, nós estávamos no aeroporto para voltar para os Açores, e nós estávamos assim, malta do staff, e ele apareceu com aquilo. E ele assim: olha, comprei isto, não sei ainda o que é que vou fazer, mas vou fazer qualquer coisa com isto. E aquilo passou, nunca mais. Aquilo passou semanas. Nós estávamos num treino no estádio São Miguel, e estava o staff a preparar o campo, a montar os exercícios, e começamos a ver uma azáfama, porque o posto médico é num edifício ao lado do balneário, um edifício de balneário, tem que passar na rua, e começa-se a ver malta com os telemóveis a filmar, e eu não sei o que é que se passa, vamos ver.
deixámos aquilo já estava montado, fomos lá, então está o Ucra ainda a sair do balneário, com o fato do Barata, passar, e avisou um colega para filmar, e ele ia para o posto médico, tipo, lá para a Marquesa, lá para o tratamento. Pronto, há muitas histórias dessas, com o Ucra há sempre histórias. Há outra também que ele normalmente fazia partidas aos colegas, e quando fez anos meteram-lhe o carro todo com fita dele, e depois fizeram tipo o fato verde assim do Barata, assim no carro. Quando ele chegou do treino, um colega que era assim tranquilo, parecia que não passava nada, combinou com os roupeiros e com os físios para fazer aquilo. Pronto, essas histórias assim. Há outras. A cultura do balneário acho que é como jogador é impressionante. Aquelas coisas dos jogadores antigamente, agora já não há tanto. Aqueles jogadores que jogavam sempre. Tinha um colega que uma vez fomos jogar ali no Fátima fora, e ele sentiu uma lesão e não foi. E houve um rapaz novo, jogou no lugar dele e teve bem. E ele logo a chegar ao balneário no primeiro treino da semana vai cumprimentar, e quando chega ao pé desse jogador eu vinha por trás, cumprimento e disse assim: eu lá ouvi dizer que fizeste um bom jogo, mas domingo alguém vai ter que sair. Logo a meter pressão no miúdo, e realmente o que estava lesionado voltou a entrar a jogar, e o rapaz já não jogou, mas ele chegou logo e marcou logo a posição. Pronto, a cultura de balneário, né? Agora os jogadores, eu lembro de ir treinar com os séniores e ficar à porta à espera do capitão e às vezes para entrar, e qual era o meu lugar, para o meu lugar. E por exemplo, a primeira vez que fui, meteram-me no lugar de um dos capitães. Ou seja, um dos capitães recebeu-me e disse: olha, aqui não equipa ninguém, equipas lá. E era o lugar de um capitão. Quando ele chega, eu estou lá já equipado, e ele logo com aquela cara: olá, o que estás a fazer, miúdo aí? Então, e um gajo fica logo ali, espera aí. Agora não, agora eles chegam lá e já vão para um lugar qualquer. Chegam lá cheio de estilo e não sei o quê, trazem a pochetezinha só com o coisinho. Os jogadores cenas dão maduro, e eles já ficam assim a olhar. Dá a falar para cá e não sei o quê, já não tem nada. Agora já não há aquela cultura de balneário que era pesada. Aquele balneário antigo era pesado. Havia ali duas, três vozes muito ativas no balneário, e o resto... treinador quase nem... A cultura, por exemplo, eu tive colegas que não eram ex-jogadores. Eu, se vou ao balneário, eu bato à porta, vou lá fixar qualquer coisa, e eu bato à porta e pergunto se posso entrar. E ele ao princípio eu explico: não entres assim. Não entro o que eu sou do staff. Sim, tá. E às vezes há grupos que dão duro: prof, o que é que está aí a fazer? Bicho, eu não, bato sempre, pergunto se posso entrar, venho fixar isto, ou vou falar com alguém, ou depende das rotinas. Por exemplo, eu mais que o João gostava de ir, agora tinha outro colega que fazia isso, ir ao posto médico. No posto médico há muita coisa que se fala, e pronto. E por exemplo, os lesionados, se eu não for ao posto médico, não os vejo. Há malta que não vai ao campo, que ainda está lesionado, então acho que é importante ir lá saber eles, como é que está, porque isto é muito empatia. E já o José Mourinho disse isso, e também o Ancelotti disse isto mais ou menos, que é: a malta anda a procurar às vezes dos melhores exercícios, da melhor organização, e o foco agora está em criar empatia. O treinador criar empatia com os jogadores estarem tudo pelo jogador, e também com o staff, o treinador com o outro staff todo, que é para o staff dar tudo por nós. E acho que isso é cada vez mais importante quando tem grupos grandes, né? Por exemplo, aqui numa equipa eu fui adjunto, fazia de adjunto, preparador físico, treinava os guarda-redes às vezes, aquecia. Sim, há muito. Agora nós com os staffs todos, de muita gente, acho que é importante. Dá para criar uma proximidade. O adjunto, por exemplo, e nós aqui não, mas quando não estamos juntos, por exemplo, sei lá, uma vez por mês, almoçarmos, jantarmos juntos. Almoçar não, porque normalmente é no clube, mas ao jantarmos juntos, falar nada do que é futebol, apesar do futebol vem à conversa, mas as questões pessoais. A malta saber que aquele é casado, tem 2 filhos, ou namora, ou vive sozinho, ou tem o pai doente. Acho que isso é importante, porque às vezes o colega tem um comportamento e tem alguma coisa por trás, e nós podemos ajudar mesmo o colega do staff. Pronto, Mister, olha, aqui só estamos mesmo aqui a terminar. Agradecer-lhe mais uma vez a disponibilidade, aqui a partilha. Espero que daqui a um tempo voltemos
aqui a encontrar-nos e a fazer, que é sinal que este projeto continuou e que o Mister tem ainda mais conhecimento para nos transmitir. E mais uma vez agradecer-lhe imenso o ter vindo aqui, perdido o seu sábado de manhã com a sua família para vir aqui ajudar, para vir-nos aqui ajudar e dar-nos, transmitir todo o seu conhecimento. Como disse inicialmente, agradecer que acho que isto é importante, não é perder tempo, acho que é ganhar tempo. Estas partilhas acho que são boas, porque estou eu agora no futebol profissional e daqui a uns anos ou podem ser vocês, e acho que isso é importante, e isso é, como falámos inicialmente, valorizar as pessoas que estão aqui ou no concelho ou trabalharam no concelho. Acho que isso é importante, valorizar, porque há aqui matéria-prima de qualidade, e a malta nunca deixar de seguir os seus sonhos, que acho que eu, se tenho um objetivo, não é desmedido. Por exemplo, eu também, uma coisa que me falta e eu gostava, não me interessa a competição europeia que é, fazer um jogo de competições europeias, e um dia gostava de ir ao Jamor, não como adepto, mas como treinador, e falta-me isso, e ainda há de conseguir. E vou à procura, e deixar isso aberto, mesmo vocês não ficar o contacto. Às vezes eu não sei onde é que vou trabalhar, mas às vezes vocês quererem ir ver, porque há clubes, por exemplo, há clubes em que não deixam, mas há clubes que deixam, e os clubes que deixam às vezes ir, olha, só posso ir um dia, vou ver um treino, ou posso ir 2 dias, vou ver 2 treinos. A malta, eu tive lá um colega de mestrado, as férias dele, levou a mulher para os Açores, e ele disse, de manhã vou ver o treino, à tarde vamos conhecer a ilha e passear, e ele esteve lá quase uma semana, fez o microciclo, não fez o primeiro treino, imagina, não fez terça, jogou ao domingo, fez quarta até domingo, no domingo viu o jogo, arranjei convites, foi ver o jogo, fez quase o microciclo todo. E nessa aí eu vou depois chateá-lo nisso, não, seja o projeto que seja, porque acho que era interessante para nós termos essa experiência. Eu acho que sim. E malta junta-se num carro, vai, se o clube der abertura para isso. Sim. Eu em todos os clubes só tive um, mas também foi pós-Covid. Pronto, imagina o Vitória, é mais complicado, ainda por cima era Covid. Covid é difícil. Mas nos outros, nos Açores foi tranquilo, ainda por cima era aberto, porque nós íamos para as escolas treinar, aquilo era aberto. No Moreirense era tranquilo também, no Marítimo também. Agora ali também em Chaves era tranquilo. As Chaves era um passeio engraçado também. E uma zona espetacular. Uma zona lindíssima. As pessoas recebem. E agora Passos sim. Também uma zona. E vejo só, nós viemos agora, eu fui lá na segunda-feira para acertar as coisas, e dissemos que pronto, saiu a notícia do Moreno desse dia, que vinhamos embora, e há uma funcionária, uma rapariga nova que nos recebia lá, que veio despedir, e com a lágrima no olho. É uma coisa mais bairrista, não é? Mais familiar. E gostam de receber bem. É mau para a dieta que nós, que as primeiras vezes íamos jantar, éramos 4, meteram lá assim uma coisa composta, e nós já digo, opa, para não deixar a comida parece mal, vamos comer. As pessoas viram que a comida acabou mais. Não, aquilo é. Houve uma altura que nós tivemos, começar a cortar, que senão complicado. Sim, senhora, pronto, Mr. Olho. E já felicidades a vocês aqui também vamos estar agora no programa. No mês de junho, vamos estar agora aqui um bocadinho parados, que eu vou estar de férias, tenho que aproveitar aqui para ir com a senhora de férias, só vou regressar mais no final do mês, portanto este é o último episódio que lança antes de ir de férias, e depois só vamos voltar a gravar no final de junho e retomar, que também é preciso descansar e tenho que manter aí a senhora contente. Pois, claro, isso é importante. Senão depois ela põe-me uns patins e não dá apoio. E não dá apoio, e depois manda-me à fava. Mal, podes desligar isso.